Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vini Monsói, esse daqui é o Papo Leve Podcast. Hoje, depois de algum tempo, a gente vai voltar a falar sobre cultura pop, um pouco de música e assim, é um assunto que eu amo. Começou a falar, eu não paro mais. Então não joguem hate em mim. Se eu falar muito, não façam isso comigo. Antes de falar sobre o nosso convidado, eu quero falar para você se inscreva no nosso canal. A gente está com um desafio de chegar a 1.000 inscritos em um mês, desde o episódio do Rafa da Squid. Então, quem ainda não assistiu também volta lá e assiste depois. E se inscreve aí pra ajudar a gente, pra gente chegar a 1.000 inscritos. Assim, meta nossa, né? Depois o universo vê o que vai fazer e quando chega na meta, dobra a meta. É assim que a gente faz. Quero falar pra vocês também seguir a gente no Instagram, que o arroba deles deve estar aqui. Aqui. Ó, agora tem a câmerazinha, tá virada pra mim, eu consigo ver onde eu tô jogando. Maravilhoso. Obrigado, Tito. E você errou, é pro outro lado. É? É, É fica pra do seu. cá? Isso. Fica do lado do seu lado direito. Com o tempo Ih, você pega o jeito. gente, Exatamente. É, tá tudo nova, bem. é tão novinho ainda, coitado. Tô começando agora. Não, coitadinho de mim. E, além de tudo, tem um canal de cortes também, que a gente vai colocar aqui o link na descrição. Então, por favor, quem quiser ver as partes mais engraçadas, e as partes mais sérias e as partes mais legais dos nossos convidados, tá sempre lá no canal de cortes. Agora vamos vir para o nosso convidado, que vocês já devem saber quem é, porque o nome dele tá aí, mas é o maravilhoso Anderson Vieira. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz quando você fez esse convite. Já conheci o podcast. Conheci recentemente, mas foi assim. Vi, gostei do papo. Você falou que o pessoal jogou hate. Gente, não façam isso. Tipo, Você é viu isso, incrível né? aqui. Estou muito feliz pelo convite. Não, mas posso falar que no É, marketing digital, quando a gente estuda, a gente vê que quem tem hate é porque tá fazendo sucesso. Então exato. joguem hate, que é pra eu saber que eu tô voando, entendeu? Você Tipo, lida bem com isso? não lido Vamos ser muito, não. sinceros. Não, de verdade, só teve uma pessoa que eu bloqueei, o Eu posso resto. falar a verdade, eu posso. Então fala. Não Tipo, lida, não. por que não? Não, tô brincando. Não, Mas eu lido assim. você fica um pouco sentido no começo. Quando Mas você. depois eu falo, passou 2 minutos, eu já. Mas faz É parte. que depende muito do que a pessoa fala e como a pessoa fala. Tipo, Uhum. teve um menino que começou a me xingar de escroto pra baixo. Aí eu falei, não, bloque, tchau. Tipo, isso não. Agora teve gente que chega e fala, amigo, você pode falar menos e deixar o convidado falar um pouco mais. Fala, não, tudo bem. Internalizei, bora, sabe? Até porque é isso. Agora vai fazer 3 meses que a gente começou. E tá ótimo. Então, a gente vai aprendendo e E tá tá tudo ótimo. bem, né? Tá incrível. E o que eu posso fazer? Todo mundo tem sua curva de aprendizado, eu tô na minha. Respeitem, não é? E o Tito começou a falar, a gente nem falou oi pra ele, né? Tito, oi, Tito. Não, todo mundo aqui já me conhece, né? É que do nada vem essa voz, Vem essa assim, voz É. sexy que de tele. essa voz sexy, e assim, ninguém vê ele, então ninguém sabe como é ele. Ele nunca apareceu Ele nas nunca câmeras. apareceu, não. Olha aí. Quando bater 100.000 inscritos, eu apareço. Ele é o Aí, sombra do canal, né? então, já chamaram ele de Sombra, já chamaram ele de Big Boss, do Big Brother, que chega com a voz louca, assim. E Boninho, o que mais? Quem que falou a última vez? Teve um outro Putz, nome. agora eu não Enfim, lembro. cada um fala um nome diferente pra ele. A gente tem que fazer. Eu quero fazer um bonequinho. Toda vez que ele falar, começa a aparecer um bonequinho falando, assim, sabe? Queria. Tá nos planos, vamos fazer. Anderson, e aí, como é que você tá? Eu tô muito bem agora nesse pós-carnaval, descansei bastante, também aproveitei um pouquinho, então energias aí recarregadas. Então, tô ótimo agora. E você tocou no carnaval, né? Fiz uma festa, fiz a abertura de um show da Lia Clark pro bloco Minho Queens, foi incrível, mas também foi a minha única saída desse carnaval. O resto fiquei em Olha. casa. Você saiu mais que eu, porque eu não saí nenhuma vez. O Big Brother foi mais animado que o seu carnaval, então? Com certeza. E olha que o Big Brother tá ruim o negócio, hein? Mas descansou pelo menos? Descansei. Então Não, tá eu ótimo. precisava descansar, tipo, eu tava tenso o negócio, mas agora eu acho que essa semana eu cheguei com energia, sabe? Tipo, É o que importa. é. Porque às vezes também quando você pega esse feriadão e você aproveita todos os dias como se fosse o último da sua vida, acabou o feriado, você tá morto. É, E daí você tem que voltar pra rotina. sim. Então, E, gente, pra quem não conheceu, o que eu acho meio complicado, né? Uma coisa dessa, acho pelo meio amor de difícil, Deus. né? A hora que o menino começou a me seguir no Insta, eu falei, que isso? Que honra é essa que eu tô recebendo aqui? Ele tem um canal no YouTube que fala sobre músicas assim, assisti seu último vídeo do Coachella, É. eu amei.
Real. Tipo, Obrigado. assim, não assisti todo o Coachella, porque não dá. Uhum. A gente daqui, o horário é muito complicado. Uhum. Mas assisti Achar os shows alguns. depois é difícil. E tipo assim, eu entendi uma coisa e eu não sabia. Hum. O ao vivo do Coachella, ele fica rodando. Então, assim, só tem show durante, sei lá, 6 horas. Depois ele Uhum. fica repetindo os shows. Eu não sabia. Só durante o período do evento. É. Depois do domingo, alguma Não, coisa aí assim, aí daí acabou. acaba. Mas aí eu consegui assistir Anitta depois, eu consegui Você voltava lá assistir na barrinha, né? eu consegui assistir Harry Styles, consegui assistir a Pablo. Tipo, aí eu voltei pra Hum. assistir. Mas na primeira semana, eu ficava esperando, tipo, 4 horas da manhã pra assistir Harry Styles, sabe? Assim, eu falava, nossa. E eu, obviamente, eu não consegui, capotei. Mas amo Coachella, tipo, Acordou amo. no outro dia, voltou a barrinha e assistiu. Foi isso. Falei, nossa, alguém podia ter me avisado, né? Ou eu, né? Tudo bem, faz parte. Tá. E como que você começou o canal? Então, voltando alguns anos, eu tinha um blog, na verdade. Eu tinha um blog que eu falava basicamente sobre esses mesmos assuntos que eu falo hoje no canal. Tanto que tem alguns vídeos que a ideia vem de alguma coisa que eu já tinha escrito lá atrás e tudo mais, e aí daí hoje eu trago em vídeo. Só que esse era um blog que ele não ia muito para frente. Eu acho que eu fiz ele por quase 10 anos, Nossa, bastante. só que ele não. Na verdade, eu tinha. É porque assim, quando eu ganhei meu primeiro computador, a primeira coisa que eu fiquei assim fascinado para fazer não era jogos. Eu não era dos games. Aí daí eu queria aprender a fazer website, programação, essas coisas, porque eu já gostava, já era fã de muita gente. E daí quando eu descobri esse mundinho, aí daí foi que, eu quero fazer também. Eu quero fazer assim um site de alguém, quero fazer um portal, quero ficar atualizando. E daí eu ia fazendo de várias pessoas. Acho que o primeiro Acho que o primeiro deve ter sido um da Britney. Aí Amo. depois eu fiz da Hilary Duff, Girls Aloud, acho que eu tive um até da Rave Simon também na época. Caraca. E aí chegou uma época que, tipo, tinha vários. Assim, eu criava e não atualizava depois. Você E amava criar o negócio, né? era fazer. Eu atualizava por algum tempo, só que daí depois eu começava a gostar mais de uma outra coisa, aí daí eu dedicava o meu tempo para o outro site. Aí daí disso tudo, chegou uma época que fansites na época que fansites era realmente um site feito por um fã. Aham. Hoje em dia, fansite é uma conta de Instagram, uma conta de Twitter, alguma coisa que também é dedicada a uma pessoa, mas não é exatamente um site, né? Aham. Aí chegou uma época que tinha tantos e que ficava tantos desatualizados, e daí o próprio fansite estava assim, perdendo um pouco. Eu mesmo já não me animava mais. Aí daí veio. Foi quando comecei a perceber que se tinha muito blog de vários assuntos. Aí daí veio a ideia de juntar tudo isso e fazer um só. Aí daí esse foi o que eu segurei por mais tempo. Só que eu fazia mais realmente porque eu gostava, porque, tipo, não tinha muito acesso, não era assim, nada conhecido. Nunca virei um blogueiro por causa disso. Aham. Então, daí eu fiz por todo esse tempo, e daí chegou uma época em que eu sentia que o próprio blog estava começando a cair um pouco. Já tinha redes sociais, isso já era o quê? 2016 para 2017? Então já tinha tudo, né? Só não tinha o TikTok ainda. É. Mas já tinha o Twitter, já tinha o Instagram, você já percebia que o pessoal consumia na própria rede social. Eles não. Ninguém queria mais entrar em link já naquela Não. época, né? E daí veio a ideia de fazer algumas matérias em vídeo. Aí daí eu queria. Tinha algumas coisas que eu achava que em texto não ia dar muito certo e tudo mais. E daí eu sempre, da mesma forma que eu gostava de fazer sites, eu também já tinha um interesse por design assim visual, alguma coisa assim, edição de vídeo, apesar de eu não ter editado, nunca ter mexido na época, mas eu gostava de ver. Aham. Então, daí, eu acho que eu vou fazer aqui porque pelo menos eu exploro uma outra coisa. Vou ter que falar, vou ter que ligar a câmera. Comprei a câmera, acho que eu comprei primeiro só a câmera, não tinha luz no começo. Aí daí comprei só a câmera e levei uns 6 meses para poder publicar o primeiro vídeo. Ah, Mas é? 6 meses? 6 meses depois que eu comprei a câmera, ficou lá guardada. E daí, tá, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer aqui? E daí
E daí a ideia era fazer, assim, matérias que eu gravava. Isso já era bem comum, na verdade. Eu acho que tinha um Põe na Roda, por exemplo, que o Põe na Roda, ele era um Eu site. amava. Eu amo até hoje, né? Porque na real eles estão até hoje. Aham. Porque daí tinha um Põe na Roda, que eles tinham um site e tinha as matérias em vídeo. Acho que foi mais ou menos por aí que eu vim ter essa ideia. Ah, acho que eu posso produzir algumas matérias, porque daí elas podem rodar no próprio YouTube, de repente, daí eu posso, quem sabe, trazer visitas para o blog, alguma coisa assim, mas também por já ter esse interesse em mexer em alguma coisa ali, tudo mais, de edição e tal. E daí foi assim que foi acontecendo. Aí daí isso era o quê? Final de eu comprei a câmera no meio de 2017, aí daí o primeiro vídeo só foi sair lá 2018. E foi mais ou menos assim, foi mais ou menos assim. Aí daí eu fazia os vídeos, aí linkava em alguma matéria, e daí eu decidi que eu ia fazer por um ano, porque apesar de tudo, quando você cria o canal, você vai lá e você dá uma dedicação. E tipo, Sim. se eu não ganhava dinheiro com blog, imagine com o YouTube quando tinha 0 inscritos ainda, né. Então você tinha o seu trabalho, eu tinha o meu trabalho normal, o meu trabalho de dia a dia. CLT. Era chegar na agência para fazer sites, Ah, é? Você fazia isso? era desenvolvedor, aí daí eu chegava lá 9 horas, era para chegar 9, eu chegava 9h30, chegava 10 às vezes, porque era lá do Butantã. Quem é de São Paulo sabe que o Butantã é um pouco longe. Quase Osasco, lá no... Exato. E daí, tipo, tinha que atravessar a cidade inteira para chegar lá, e depois acabava 5 horas, 5h30. Bom, chegava atrasado, saía atrasado também. Mas a agência sabe como é, né? Tá tudo bem, é. E daí e daí eu mantinha tudo isso em paralelo, continuava mantendo o blog, agora estava fazendo vídeos e tudo mais. Eu falei: "Ah, eu vou fazer isso por um ano", porque daí já estava desanimado com o blog. Se o canal também que eu ia fazer, colocar mais esse trabalho, dobrar o trabalho na expectativa de alguma coisa, também não desse certo, então daí tá, um ano eu acho que é um tempo que dá para você testar. Não dá para parar no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Vamos fazer por um ano. Aí eu coloquei a meta de um ano. Aí daí deu um ano, tinha 2.000 inscritos. Tinha 2.000 inscritos com um ano. Aí daí, vou fazer mais Mas é aqui. bom 2.000 inscritos em um ano, não é? Pra dois. Não sei. Porque assim, se você Acho tá que fazendo toda semana e com a perspectiva, né, eu não sei. Assim, pra mim tava bom. Assim, é. pra mim Era, tá tava no seu bom. começo, Na tá? verdade, tava no começo. Mas pra mim tava bom, tanto que eu continuei por mais um tempinho. Aí daí eu Aham. fui, não vou parar só porque deu um ano e não deu uma virada. Mas aí, acho que quando deu um ano e um mês, aí veio um vídeo da Luísa Sonza. Daí esse vídeo da Luísa Sonza foi parar em todo canto, que era o vídeo Por que todo mundo odeia a Luísa Sonza? Ela tinha acabado de lançar o clipe de Boa Menina. Foi a primeira vez que eu percebi que a Luísa Sonza, ela recebia muito hate. É. Foi a primeira vez. E eu não entendia, porque assim, antes de Boa Menina, eu não conhecia exatamente quem era a Luísa Sonza. Eu nem sabia que ela era casada com o Whindersson, ou que ela namorava na época. Aham. Eu nem sabia que tinha isso. Aí daí eu tava olhando lá os comentários, aí daí a minha ideia foi, eu vou pegar aqui os comentários do que o pessoal tá falando, que tipo, estavam acabando com a menina, e daí fazer esse vídeo. Mas por que que tá todo mundo falando mal disso? Aí daí pegava alguns comentários e tentava responder com esses comentários, tentava fazer assim um roteiro do vídeo e meio que tentando rebater, porque eu não entendia por que que ela tá fazendo música pop. Qual o problema de fazer música pop? Sim. Tipo, não me entrava na cabeça de onde vinha tudo isso. Aí daí fiz esse vídeo rodou bastante, e daí foi o que trouxe em um ano e um mês tinha 2.000, 3.000 talvez. Aí depois foi crescendo, 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 e daí com esse vídeo, os outros vídeos que tinham sido produzidos, aí também foram aumentando. Foi tipo assim, todo aquele arquivo que foi sendo produzido durante um ano, aí daí Começou a ganhar visualização. foi sendo descoberto todos os outros vídeos. Então não foi um ano, mas foi um ano e um mês que a coisa começou a ganhar forma. Caraca. Essa é a Mas um história. ano e mês é bom. Pô. É, tem gente que é Vamos um ver pouco quem. mais ansioso. Mas eu acho que tem um pouco disso, sabia? Porque a internet te faz querer tudo pra hoje. Não, até porque em 2017, 2018 já se falava: o YouTube tá um pouco saturado. É. Já se falava um pouco disso, porque, tipo, já tinha tido várias ondas, né. Já tinha tido a onda dos youtubers de challenge, daqueles que só ligava a câmera e falava, já tinha acontecido várias coisas, É. já tinha o período das paródias, que era muito Vlogs. forte. Muitos vlogs e tudo mais.
E daí eu acho que por aquela época começou a se estruturar o tipo de YouTube com conteúdo mais assim, documental, mais Mais roteirizado, formatado, alguma né? coisa, mas assim, por exemplo, um Castanhari, ele não começou fazendo os vídeos que ele faz hoje, ele começou fazendo vlog e tudo mais. É. E daí, por aquela época, foi começando a ter esses vídeos de história. Então, daí, tipo, acho que o Castanhari é um bom exemplo, porque, tipo, ele é um dos que mais mudou, e ele era grande naquela época, e depois que ele mudou o conteúdo dele, ele explodiu ainda mais. Hoje ele tem série na Netflix por causa do canal Mas, dele do gente, YouTube, né? mas o cara é um fenômeno, né? É. Então, acho que foi por essa época. Tá, já tinha acontecido muita coisa, mas eu acho que por essa época estava se moldando para um outro lado. E daí eu acho que foi mais ou menos isso que. Eu acho interessante até você falar isso, porque eu me cobro muito, né? Pelo fato de estar começando agora. E assim, o YouTube, ele tem uma maneira de trabalhar que eu nunca tinha trabalhado. E pra mim é uma novidade, porque grande parte das marcas, porque eu trabalhei com marketing, né? Que eu tava te contando antes. Eu trabalhava com Insta, trabalhava com, rede social pra mim era Instagram, ponto. Tipo, eu não tinha muito. Nunca Aham. tinha trabalhado a ponto de usar o meu rosto, de ter que estar à frente da câmera e não atrás. Tipo, tudo isso pra mim era uma novidade. E aí, às vezes eu olho e fico assim, mas será que tá crescendo pouco? Mas será que tá crescendo muito? Mas nossa, será que. Aí eu começo a ficar muito louco, sabe? Aquela coisa que fica na cabeça. E é isso, é a gente saber que uma hora vai acontecer. O que não pode é desistir, Uhum. né? Tipo, É, eu se falei, desistir, não vai acontecer mesmo. eu falei que ia fazer 1 ano, mas daí quando deu, eu também não parei. Se eu tivesse parado, É, se eu tivesse realmente cumprido essa proposta que eu tinha, tipo, não estaria aqui hoje recebendo seu convite. Mas é tenso, né? Porque assim, eu que comecei a querer estudar muito sobre o YouTube pra tentar entender como é que ele funcionava. E, tem vídeos e vídeos dentro do YouTube pra explicar como o próprio YouTube funciona. Uhum. E, cara, faz. Se É, ficar vendo esses vídeos, não vai pra frente, não é por nada. Mas assim, o que vai fazer você virar é você. Não é, é fazer o SEO de maneira certa, que, tipo, é legal, mas que vai fazer é você criar, você tem que criar, e exato. ponto, assim. Claro que, assim, tem que ter uma parte inteligente de você ir analisando tudo aquilo que você tá fazendo, mas e é uma coisa que as pessoas não entendem, né, numa parte off da câmera, né. O Uhum. quanto é trabalhoso fazer você que faz seu roteiro? Não, até hoje, daquela época, da época do blog, até hoje eu nunca tive ajuda de De nada. ninguém. Mas, tipo, Pra você faz a nenhuma a área. thumbnail, você que faz. Tipo, o roteiro, você que faz. Tudo e até a pesquisa do que você vai falar, você que faz. Uhum. Quantos vídeos por semana você coloca? Eu colocava. Eu coloco 2. Eu coloco 2 2, só é que agora eu tô tentando expandir para algumas coisas, então daí. Eu vou dizer 2, mas é que nessas últimas semanas saiu apenas um, mas a meta ainda é continuar com 2. Mas a gente está no momento em que não dá para ser só uma. Já faz um bom tempo, né? Que não dá para ser só uma coisa, né? É, Essa é a verdade. E daí eu percebi que eu perdia muito tempo, assim, tipo, não produzia nada de Instagram, tipo, eu passava 2 meses sem abrir o Instagram. E daí TikTok também. E daí. Hoje o TikTok ele já está muito bem moldado, assim, o algoritmo do TikTok ele tá muito bem moldado, coisa que eu acho que o o Instagram se Instagram ainda perdeu. tá ainda É. tá ainda tá pedalando, tipo, você vê os Mas você reels conseguiu crescer bastante no TikTok, eu entrei no seu TikTok. é que assim, eu peguei agora nesse último mês. Aham. Eu Porque peguei você não agora tem nesse muitos vídeos lá ainda, mas você acho que tem tem uns 20. mas pro número de vídeos que você tem bastante seguidor. É. É legal. Não, e é justamente por isso, porque, tipo, eu percebi que bom, saiu a estatística do ano passado, né, que pela primeira vez o TikTok teve mais tempo de visualização, os usuários passaram mais tempo dentro do TikTok, assistindo, não é nem só abrir, passaram mais tempo com o TikTok aberto do que com o YouTube. Coisa que um vídeo do YouTube vai ter o quê? 15, 20 minutos, às vezes 1 hora. No TikTok, o máximo é 3, e a maioria são de 15 a 20. Então, para você ficar tanto tempo assim consumindo conteúdo É rápido, porque você então é fica porque você fica muito tempo mesmo. Mas o TikTok, assim, eu não entro todos os dias exatamente por isso, porque eu sei que eu vou entrar, é um buraco negro. Ninguém vai me achar mais, porque eu vou ficar lá dentro, é um vídeo atrás do outro, sem Exato. parar. E eu ficar eu e meu irmão. Eu mando um vídeo, ele manda outro, eu mando um vídeo, ele manda outro, eu mando um vídeo. Porque eu acho engraçado.
essa coisa de ser multitelas, né? De você estar em diferentes ocasiões de consumo do próprio consumidor ali. Então, tipo, o cara em algum momento vai estar no Instagram, em algum momento ele vai estar no YouTube, em algum momento ele vai estar no TikTok. Mas ao mesmo tempo eu entendi já que quem consome uma coisa não necessariamente consome a outra. Exato. Então você consegue ampliar o seu público, né? E até no Só- caso do próprio TikTok, né? Tipo, o TikTok você precisa ter a conta. No É. YouTube tá lá pra todo mundo. Você pode ver na TV, você pode ver em Mas qualquer eu posso canto. falar, existe uma coisa que eu fico puto com o YouTube. Pode Já vou começar. E aí você vai me ajudar, porque você tá há mais tempo, né? Você deve ter mais. É, Mas assim, por que que a pessoa não consegue assistir só 2 vídeos por dia sem se logar? eu não sabia disso. Não, deveria. Deveria ser assim. Porque aí a pessoa, pra ela se inscrever, pra ela curtir, Ah, hoje tá, ela você tá precisa se pedindo um inscrever. limite, né? É. Ah, tá, Então, entendi. tipo, eu sempre falei, se a pessoa tivesse um limite de visualizações por dia sem estar logado, ela ia ser obrigada a se logar. E aí ela ia conseguir se inscrever, ia conseguir curtir. Muita gente não tem nem login no YouTube. Vive no YouTube o dia inteiro e nunca nem passou pela cabeça fazer o login. Tá aí, Eu acho que YouTube. foi Ouve o tipo que a gente tá falando. exato. Cria aí uma. Porque eu acho que talvez a estratégia fosse ser, assim, uma plataforma aberta que você poderia acessar tranquilamente, daí com a sua conta você vai a plataforma vai moldando o que te mostrar, o que seguir, aí você pode comentar e tudo mais. Então acho que talvez venha daí. Só que, ao mesmo tempo, o TikTok você tem que baixar o aplicativo, fazer a É. sua conta para poder estar lá, e ainda assim passou. Passou, o pessoal tá passando mais tempo lá Meu, do e que eu no tava YouTube. vendo que o TikTok ele entrega 21 vezes mais do que o Instagram. Então, é exatamente por isso que, assim, o YouTube ele é muito bom para mim hoje, porque é a renda, dá uma boa renda. É o que tá ali, é o tipo de coisa que, tipo, eu nem vou sendo bem sincero, um dos motivos que eu não saio dali. Porque é meio que, e bem entre aspas, isso é uma renda meio que passiva, né? Porque conforme as visualizações que vai vindo dos seus vídeos, não só os vídeos novos, mas isso vai até para as pessoas entenderem um pouco. E é legal, porque a gente nunca falou sobre isso aqui dentro. Tipo, muita gente pergunta, tipo, mas como que você vai ganhar dinheiro com o YouTube? Existem diversas formas, né? Não só isso. Mas a parte do AdSense, que vem direto do YouTube, que ainda é muito pequeno, né? Se a Uhum. gente estivesse ganhando em dólar igual o povo lá fora, né? Mas assim, a hora que converte para real, ferrou, né? Com o número de inscritos que você tem hoje, você consegue fazer um dinheiro legal, né? Faz o do mês. Então, tipo, não é uma coisa que dá pra você parar só porque, no meu TikTok tá indo melhor agora. É. Meu TikTok, tipo, eu gravo um vídeo de 1 minuto no TikTok, daí ele vai lá, ele entrega realmente muito mais. É uma outra Meu, eu coisa. tava vendo que a Kéfera consegue tirar mais ou menos 300 mil reais por mês, sem postar vídeo há sei lá quantos anos. É, porque o pessoal até hoje ainda volta lá pra assistir a paródia dela de Bank. É. Não, maravilhoso. Aí daí, tipo, mais por isso também, porque assim, novamente, não é nem assim só, não é nem pela vontade de fazer, é porque realmente, como eu faço tudo só ainda, tipo, quando você me convidou, fui eu que respondi, tipo, eu sei que eu já tentei levar convidados pro meu canal e daí sou eu que tenho que falar também, mas às vezes você tem que falar com o assessor. Uhum. Então, assim, tudo que a gente falou naquela hora era a parte básica de se publicar um vídeo. Só que hoje você tem que ter muita coisa, tipo, ele não se resume só a publicar o vídeo. Ainda que o vídeo também não seja só você gravar e postar. Você tem que fazer a thumbnail, você tem que ter a ideia, Hum. você tem que fazer a descrição, você tem que fazer tudo e postou o vídeo. Ok, isso aí já tá no loop. Depois, quando você recebe um convite, alguma coisa, vem alguma proposta de parceria, alguma publicidade, a publicidade que sai, a que sai você ainda vai ter que fazer, emitir nota, essa parte de contabilidade. Então, tipo, não é só o vídeo. E no meu caso, tipo, é tudo isso também. É verdade. Isso quando sai. Quando sai tá ótimo, pelo menos, né? Quando sai tá ótimo. Mas e quando você fica negociando e não sai? Aí daí você tem que dedicar todo o seu tempo. E ainda eu ainda moro só. Então eu ainda tenho que fazer comida. Eu ainda tenho que limpar a casa, porque a casa não pode ficar uma bagunça. Se a casa tá bagunçada, eu não consigo fazer as coisas. Então eu tenho que fazer tudo isso, e daí ainda tenho que ter a própria vida, né? Tem que, né? E eu posso falar, eu gasto um bom tempo editando vídeo. Exato. E olha que assim, uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que vem aqui, olha, vem aqui, fala o que você quiser. Se tiver alguma coisa que você não gostou e não se sente confortável, a gente pode tirar, não tem problema.
Mas assim, normalmente eu não tenho grandes cortes pra fazer. Tipo, Uhum. vai no flow que foi gravado. E mesmo assim, dá um puta trabalho de coloração, de Uhum. mexer no áudio e deixar o áudio melhor para as pessoas que estão ouvindo. Meu, tem muita coisa ali que, tipo, dá muito trabalho. Às vezes eu fico o dia inteiro em um vídeo. É o que eu levo geralmente também. Porque o meu, apesar de ser mais curto, Aham. ele tem muita imagem. Então, assim, cada Você. imagenzinha É, você tem que pegar, você tem que editar, você eu tem que imagino a colocar em sua timeline proporção. do Premiere, assim, deve É, ser uma coisa exato, gigantesca. exato. Aí daí você tem que fazer tudo isso. Então, assim, apesar de ser mais curto, ele tem mais material E ilustrativo. é Tem mais que ter, detalhe, é tem mais que ter cheio de mais detalhes, coisas. né? É. Então, assim, até você tem que baixar todas as imagens, você tem que editar para ficar legal, você tem que pegar, às vezes, baixar um show de 4 gigabytes para pegar 15 segundos para Nossa. poder colocar lá para ficar contextualizado. E é muito. Você já teve problema com direitos autorais desse Várias livro? vezes. Ai, que chato, né? Várias vezes. Até hoje, de vez em quando ainda tem, só que daí bem menos hoje. Mas é Hoje que é você bem coloca menos. muito rápido. De um nível que, tipo, seria ridículo eles pedirem alguma coisa. Às vezes ainda tem, mas é bem mais pouco. E Bem você mais não pouco. Eu coloca. acho que o YouTube deve ter intervido assim, de certa forma, porque, por exemplo, se você coloca música e o YouTube, ele não desmonetiza, né? O dono do direito autoral vai lá e pega aquela monetização para ele. Mas antes corria risco de você ter o vídeo bloqueado, de acontecer várias coisas. Hoje, você ainda pode ter, por exemplo, se você colocar um trecho de um clipe sem música enquanto você está falando, aí daí lançou esse clipe, blá 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 blá, e daí você deixa o clipe lá para casar com o que você está falando. Sim. Se você colocar mais de 15 segundos, mesmo sem áudio, ele também vai dar direitos autorais por conteúdo visual. Acontece de vez em Ah, quando. Se você pegar trecho de algum programa de TV, também, mesmo sem o áudio, se você colocar só o ilustrativo lá, só a imagem, você ainda pode ter. Mas diminuiu menos, ou diminuiu mais. Então, hoje em dia tem bem menos problema do que na época em que começou a ser efetivada essas políticas de direitos é. autorais. Eu amo o Spartacus. Eu vejo todos os vídeos dele. Ah, sim, sim, sim. Eu já conversei com ele sobre isso. Todos. Todos. Inclusive eu chamei ele, mas né, vamos esperar, vai que. E aí eu peguei e falei assim, eu lembro muito certo quando a Anitta lançou o clipe dela Girl de. from Rio. É, Ele ficou doido. cara, ele ficava assim, eu já coloquei esse vídeo não sei quantas vezes, eu já tirei o que mais que eles querem. E assim, querendo ou não, de verdade, vídeos de react, eles são monetizados. Não tem problema de direitos autorais. Se você colocar um vídeo lá e fazer react, você não vai perder a monetização daquele vídeo por conta disso. Uhum. O trabalho de vocês é quase que isso, é tipo quase um react, você está comentando sobre uma coisa. O YouTube deveria deixar isso ser mais livre com relação a Mas isso, sabia né? que acho que é uma coisa que tem muitas camadas aí por trás, porque, por exemplo, eu já entrevistei alguns artistas, assim, chamei para algumas participações e tudo mais. Nem eles conseguem a liberação às vezes. É. Nem eles conseguem, porque, tipo, chega em um nível onde a negociação não é nem exatamente só com a pessoa que você está falando da gravadora. Por exemplo, teve um vídeo agora que foi contratado pela Universal Music, que era para contar sobre a Billie Eilish, fazer a trajetóriazinha dela sobre a Billie Eilish. E daí foi lá e tudo mais. Não é nem segredo, eu falei no vídeo, né, que foram eles que contrataram. Aham. Mas nem a filial aqui do Brasil, ela consegue isso. Assim, eu perguntei: "Eu posso colocar trechos de música?" A gente pode conseguir um. Então, assim, às vezes eu nem sei se isso poderia, mas enfim, já po mas Não, não, mas eu posso falar que assim, a Universal ou a Warner ou qualquer outra, assim, eles têm o direito da música, mas eu acho que eu tenho que ver isso direito, né. Mas eu uhum. acho que quando tá no YouTube, o YouTube tem as regras independente de quem é. Então, tipo, a Universal não vai conseguir fazer o YouTube, tipo, então É, o eu entendo um funcionário que pouco. está lá cuidando, É. por exemplo, às vezes só quando vem ordem, por exemplo. Já chegou proposta, tipo, você pode reagir a esse clipe? Aí daí eles mandam um código Content ID para você colocar lá, para quando der direito autoral, você coloca lá e não dá nenhum problema. Mas eu Ah, acho que isso vem a partir de estratégia, tipo, ó, para esse lançamento específico aqui, vamos liberar esse código que daí você pode usar. E aham. daí a gente libera aí para várias pessoas.
mas assim, não é nem tão simples. Então, sei lá, se você chamar literalmente o artista que é dono da música, que é contratado da gravadora, que, enfim, conhece todo mundo lá dentro, e ele for lá participar, nem ele às vezes consegue. Entendi. É muito complicado essas coisas, né? Acho que você já deve ter visto que a própria Taylor É. Swift já foi subir o vídeo no canal dela e foi bloqueado por ela Gente, mesma. isso é muito louco. Mas vamos falar de uma parte boa, então. Gente, da onde você tira Ah. tanta informação com relação à música e os artistas e etc? Já entendi que tem uma parte das próprias gravadoras que acabam mandando pra você. Mas Mas é você. muito pouco. Eu Então, acho mas que, quando tipo, você vai fazer a sua pesquisa, você tem acesso a eles pra conseguir. Não, né? não. Só, assim, de vídeo patrocinado que teve no canal, eu posso falar sem medo, porque eu acho que foram 3. Foram 3 vídeos patrocinados, mas assim, o pessoal sabe, porque eu sinalizo lá. Eu coloco lá que contém a promoção paga e tudo mais, então assim, não é nenhum segredo. Então, quando é um vídeo patrocinado, todo mundo sabe que aquele vídeo foi patrocinado, então não tem problema nenhum. Mas em outros casos, basicamente, eu tenho uma ideia e vou atrás. Mas o como eu monto as pautas, e assim, como são 2 vídeos por semana, e daí você tem que montar o roteiro, você tem que contar o tempo que você vai gravar, você tem que contar o tempo que você vai editar, e você tem que publicar, enfim, todo o Aham. processo que a gente já falou por trás de um vídeo. Então, geralmente, o que eu estava conseguindo era 2 por semana. Tá. Então, como é um período muito curto para você fazer tudo isso sozinho, então daí geralmente eu pego pautas que eu já tenho, assim, pelo menos um bom conhecimento do que fazer. Então, por exemplo, sei lá, hum, músicas que nunca foram número um, que todo mundo acha que foi um grande sucesso, mas nunca foi número um. Aí daí você vai lá, eu já tenho assim uma lista de cabeça, algumas que eu já lembro. Aham. E daí na hora de montar o roteiro, aí daí eu pesquiso o contexto para lembrar tudo, tipo, tá, essa daqui não foi número um, mas ela foi número dois. Aí, porque tipo, esses números eu não vou lembrar de cabeça. Então Tá. daí eu tenho que realmente E você pesquisar. tem um TP pra você ficar Não vendo? tenho, Não? não tenho. Eu É. monto o roteiro e daí eu vou. Ah, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí daí Você vai e gravo, fala. gravo. Nossa, aí pra editar é mais complicado, né? Às vezes não, porque assim, eu já tento colocar o roteiro bem parecido com o que eu vou falar. Assim, eu mudo algumas coisas e tudo mais, Entendi. mas já tá ali bem blocado. Então, na hora de cortar os vídeos, às vezes eu até, como eu começo a editar assim que eu termino de gravar, então eu já tenho assim um insight. Ah, eu errei essa parte aqui 1, 2, 3 vezes. Então é na quarta que deu certo. Então daí eu já tenho todo aquele bloco que nada deu errado e tudo mais, ali certinho. Aí daí eu já corto e já libero as outras. Hum. Então Seja. assim, no Agora meu vamos ritmo. pra uma parte de o que você achou de. Ah, Você assistiu o show do Harry Styles? Você assisti. gostou? Eu gostei. Gente, eu. Eu, assim, na verdade, eu acho que não teve nenhum show assim. Eu acho que uma coisa que eu notei por exemplo, eu li bastante crítica dos shows para ter assim, o que que a imprensa tá falando e tudo mais, Aham. para levar isso também. E daí eu notei que a Rolling Stone basicamente falava que todo mundo poderia ser headline. Eu não sei se eles estavam com medo de se queimar alguma coisa, É. mas assim, toda a crítica da Rolling Stone a algum show era: "Nossa, essa pessoa poderia ser headline". Se todo mundo fosse headliner, quem ia? O que era que ia acontecer com o Não dá, né? festival? Mas assim, assistindo, realmente dava pra perceber, tipo, a maioria dos shows não tiveram falhas. A É. maioria dos shows realmente foram muito bons. E dos que eu assisti, que eu parei assim pra comentar, porque você tem que escolher o que você vai assistir É, pra não dá, você. não dá. Tem que selecionar. É Escolher as igual, suas batalhas. é igual quando você vai num festival pessoalmente. Tipo, você tem que escolher o que É, você vai assistir, porque não dá. São 167 artistas. sim. E daí você não vai assistir 167 Não, shows. impossível, impossível. Então daí, tipo, você escolhe os que você vai assistir. Eu realmente, assim, de todos que eu assisti, tipo, não teve um, assim, que... Ah, nossa, isso daqui a pessoa estava desanimada. Eu acho que todo mundo estava muito animado. Eu acho que todo mundo se preparou muito. É. O da Anitta teve uma preparação de meses Nossa. antes. E eu posso falar, eu não conheci. Claro, não que eu não conhecia, gente, pelo amor de Deus. Eu amo o Harry Styles como cantor. As músicas dele, pra mim, são uma coisa, tipo, fora do comum. Eu adoro ele como personagem mesmo, assim, Aham, porque eu acho que ele é um personagem. Eu acho que agora ele tem uma vibe meio Mick Jagger que tá aham. sensacional, do jeito dele dançar e balançar os braços e tal. Só que ele é um showman. É tipo Exato. assim, eu assistindo ele, eu ficava tipo.
Eu assisti 2 vezes o show, tá? Tipo, só pra ficar bem claro. Tipo, porque eu achei muito e eu não estava esperando, eu estava porque assim, a gente tem aquela coisa meio One Direction na cabeça, Uhum. de que ele vai fazer aquela cantoriazinha meio assim, mas eu acho que ele conseguiu quebrar isso, Ele. assim. E não faz tanto tempo assim também, porque os primeiros clipes dele, eu lembro, era ele meio mais quietinho, aquela coisa meio assim. Agora veio esse último clipe dele Ele correndo se de soltando, paetê, né? tipo, falei: "Meu, se jogou, né?" Ele era um pouquinho mais sério no começo. Eu acho que, assim, desde o começo, o Harry sempre entregou algo que não era o esperado de quem saía de boy band. É. Até porque todo mundo que saiu do One Direction, por exemplo, eu acho que todo mundo entregou o que se esperava deles. O Zayn, uma coisa mais R&B, o Niall com violãozinho, aquela coisinha acústica, o Liam com aquele pop meio puxado pro R&B, meio a wannabe Justin Timberlake. Sim. E daí o Harry ele foi pro rock. Só que assim, um engraçado do Harry é que eu achava o trabalho dele no começo mais pretensioso do que hoje. Hoje É. parece que ele assim começou muito sério. Ele era mais conceitualzinho, assim, no Era, e daí começo. com à medida com que o tempo foi passando, foi ficando mais natural e ele se soltando mais. Eu acho que ele foi se achando mais dentro da música que ele queria e foi ficando mais à vontade. É, você ainda É. consegue ver aquela personalidade de rockstar que ele tinha lá no começo, É. hoje. Só que hoje ele consegue fazer isso brincando, ele não precisa Com roupa assim de paetê. ele não precisa ficar assim sério, assim, Sim. tentar ser muito profundo. Side of Time, tipo, nossa, que música de se cortar é essa? Pode falar isso. Que música triste é essa? Mas e hoje ele consegue ter essa mesma personalidade, ele consegue ter essa mesma postura, ele consegue segurar essa mesma imagem com a música como As It Was. Que E é assim, tipo, você vê hoje que é muito mais natural dele, que dele só flui. isso é verdade. E fora que é uma puta música, gente. Fica Ah. na minha cabeça pra sempre. Eu sei que um pouco é culpa do TikTok, Porque não toda hora tem aparece, né? toda hora, você passou um vídeo, tá tocando essa música. Meu irmão não conhecia a música dele, sabendo que era dele. Aí a hora que eu mostrei, ele falou: "Ah, a música do TikTok". Hoje em dia é muito isso, né? É? "Ah, a música do TikTok". E aí eu vi uma entrevista da Vanessa Lopes pro Maurício Meirelles, ela falando que, tipo, o quanto ela é paga pelas pelos cantores e Uhum. gravadoras pra ela fazer as dancinhas e a dancinha fazer com que a música vire hit no TikTok pra pessoa crescer. Isso a Ah. gente não imaginaria há pouco tempo atrás, né. É, tipo, tudo se comercializa, né, com a internet. Tudo. E tipo, o Mas é até brasileiro triste ama. pensar que a galera hoje vai montar uma música pensando em como vai ficar nos 30 segundos de TikTok, sabe. Sabia que eu acho que sempre foi assim, eu acho que sempre teve alguma plataforma que ditou, não exatamente uma plataforma, mas sempre algum contexto que ditou como deveria ser feito. Por exemplo, rádio. Ela ditava a duração da música que você tinha que fazer. É. Tipo, é uns 3 minutos e meio. Você pode fazer um pouco mais longa, mas aqui você já tem que pensar quais são você vai compor, você vai produzir, você vai fazer tudo? Já pense exatamente como é que a gente vai fazer essa estrutura para mandar para uma rádio. A gente vê isso no filme do Queen, né. É. Então, tipo, você tem que saber o que encaixar. Então, assim, eu já fiz um vídeo sobre como as músicas foram ficando cada vez mais curtas. E, Sim. tipo, quando surgiu o vinil de 7 polegadas, que foi quando se criou esse conceito de single, porque antes tinha uns álbuns, né? Aí Aham. daí. Não, os álbuns veio depois. Veio os singles. Aí ele tinha uma limitação que cabia de gravação ali dentro. É. Então, quando você ia fazer alguma coisa, você tinha que fazer para caber ali dentro, para caber dentro daquele materialzinho de plástico que ia ficar rodando e que ia vender. Você poderia continuar fazendo. A gente está falando, obviamente, de músicas, formato comercial de música, né? Porque música já existia antes mesmo das Aham, gravações. aham, aham. Já existia rádio antes de se É. vender música. Mas se você quisesse ter aquela fatia de lucro, aí você ia ter que fazer daquilo, você ia ter que É. fazer moldar ali daquela duração, 2 minutos, alguma coisa, 5 no máximo, com 2, 3 músicas. Aí daí você tinha que fazer assim. Aí daí veio o vinil maior, o vinil de 12 polegadas. Já cabe mais coisas aqui. É. Já cabe aqui já dá pra gente brincar um pouco 6 músicas mais. de cada lado. É, aqui já dá pra brincar um pouco mais. É. Depois veio CD, e daí, tipo, já era uma duração bem maior, tipo, já não tinha mais limitação. Quer dizer, só não foi ter realmente, assim, limitação nenhuma de como você iria fazer o trabalho quando veio a era digital, né, que, É. tipo, é o arquivo digital. Só que daí
também já estava moldado por outras coisas. Tipo, quando começou a era digital, quem que ia fazer um álbum de 3 horas? E sabe quando começou essa era digital, da gente falar sobre, na época a gente falava muito sobre o Apple Music, etc. Uhum. Não que hoje não tenha, mas eu acho que já foi mais forte. E eu falava assim, ai, quem vai comprar música por música? No iTunes, né? Eu acho que foi o É, iTunes que no levou isso. iTunes, tipo, ai, quem vai ficar Era um comprando conceito uma muito música? estranho, né? Era muito estranho, mas moldou pra chegar onde tá hoje, então, tipo, foi uma Moldou. puta evolução. Uhum. Tipo, principalmente eu acho que quando no começo dos anos 2000, quando se notava que se vendia cada vez menos CDs É, e tinha um iTunes, que daí o pessoal poderia comprar. É que a iTunes nunca pegou no Brasil, então a gente consegue ter essa visão ainda mais longe é, ainda. Mas, tipo, deu muito certo em vários outros países, né? Nos Estados Unidos, Europa e tudo mais, e foi o que segurou. Imagino que teria sido da indústria fonográfica se da época do CD, em que o CD parou de vender, até o a chegada Spotify, dos streamings, é, o que era que teria acontecido? é verdade. Porque, tipo, foi o iTunes que deu essa segurada aí. Mas tipo, sempre acho que teve alguma coisa que foi moldando aí os caminhos das coisas. Hoje a gente vê o TikTok, É. porque o pessoal quer emplacar. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada do TikTok? É que ao mesmo tempo que os lançamentos ele molda para ser mais curtos, para caber em 15, 30 segundos, alguma coisa, ele traz muita coisa antiga. Ele traz muita coisa Eu lá de ia falar trás. disso. Você tem um vídeo sobre isso. Aliás, quem não assistiu, assiste, porque é muito legal. E assim, existem duas coisas que eu acho que que eu vejo muito nos dias de hoje, que é a galera pegando música dos anos 80, anos 90 pra, tipo, virar hit agora. Então Uhum. você entende que, tipo, talvez o que você esteja falando, isso daí seja um exemplo pra mostrar que tudo se encaixava em alguma coisa Ah, de timing, assim, tipo. Porque uma música que foi feita nos anos 80 não estava pensando no TikTok, e hoje tá perfeito ali, ah. né. E o quanto tem de música que é feita em cima de músicas antigas e, tipo, tem a mesma melodia ou a mesma letra, às vezes, né, tipo, é a Uhum. mesma letra. Tipo, é Às vezes é só loucura. um recortezinho, tipo, tem as formas mais criativas de se fazer isso, tem as formas que você faz ali mais tentando prestar uma homenagem, vamos dizer assim, por exemplo, Physical, da Olivia Newton-John. Sim. Physical, quando você escuta Prisoner, da Miley com a Dua, você consegue ver ali ela seguindo por aquela mesma coisa. Let's get physical, qual é a música da Miley? É Criminal, não é Criminal, é agora eu tô querendo cantar Physical, mas Fica Prisoner, Prisoner, sim, sim. like e daí é no mesmo ritmo do Let's get physical, physical. Só que, ok, essa daí foi a forma como a Miley pegou lá. Só que daí tem Kiss Me More, da Doja Cat, Que é que eu não sabia, tipo, é. eu não sabia, tipo, ela Can you depois que você sabe, parece um Daí já pouco era, essa mais hora visível, estava na né. minha cara e eu não estava vendo. Mas posso falar, são gerações diferentes. É. Então, provavelmente, muita gente não vai entender. Tipo, Uhum. minha irmã tem 22 anos, ela não vai olhar isso daí, ela vai falar: "Tá, quem é essa mulher? Que música é essa?". Tipo, e pra Ela mim, assistiu Glee? né, Talvez ela possa conhecer por Glee. não, ela é muito fã do Glee, num nível muito absurdo, então provavelmente ela vai conhecer. E é isso, o Glee também ditou muita coisa, viu. Uhum. Você assistia? Assisti. Eu não cheguei a assistir até a última temporada, mas eu cheguei em um nível bem. Acho que eu cheguei até a quarta, então ficou faltando duas. Quando o menino morreu. Foi. É. Eu ainda assistia quando Muita o gente Corey parou, morreu. né. Quando ele Eu morreu, assisti todo até mundo depois, um pouquinho depois, só que assim, eu tava sentindo um pouco pesado. é. Ficou mesmo um tempo. Depois voltou a ficar mais leve, assim. Mas eu acho que foi, sabe, querendo enfiar demais uma coisa que já não estava rolando mais. É. Tipo, foi isso. Deu muito certo durante o tempo, mas depois já cansou. Mas voltando, eu acho que muita gente está descobrindo essas músicas antigas da geração nova através do TikTok, e eu Sim. acho isso muito legal, mas ao mesmo tempo, às vezes me dá um pouco de ódio de falar assim, precisava usar, tipo, a música do cara, tipo, um cantor novo usando uma música antiga pra fazer. E assim, não deixa claro isso. Eu me sinto um pouco enganado, sabe? Tipo, Não, mas assim, sabia que às vezes uma coisa que eu até quando eu estava no meio dessa pauta aí pra montar, e daí uma coisa que eu percebi, tipo, às vezes até aquela que já era antiga, às vezes já tinha esse. já tinha outra, tipo É. Fantasy da Mariah, Aham. tipo, já era Fantasy é de 95, 94, algo 95. E daí, tipo, em 95, tipo, eu nem entendia nada, né, tipo, ainda estava engatinhando. E
Então, assim, eu cresci. Ah, tá, da Mariah. Em algum momento da vida, eu acho que eu tava fazendo uma outra coisa, tipo, sobre. Tava pensando sobre, nossa, mas quem foi a primeira pessoa que fez aí um. A primeira cantora pop que fez um feat com rapper e daí criou É, esse senso comum de que, ah, é legal fazer. Bom, a primeira foi a Janet, que em formato de lançamento, mas aqui realmente, assim, abriu e, tipo, nossa, isso aqui é realmente é uma fórmula, foi quando veio o fantasy. Aí sim. daí eu estava olhando um pouquinho sobre fantasy, né, e o Daydream como um todo. Aí daí eu foi ali nessa curiosidade, sabe aquelas curiosidades do que você tem antes de dormir? Aham. Ai, o que é mitologia grega? Quem são os deuses gregos? Tipo, É, eu tô muito nessa agora. sim. Todo dia eu assisto vendo algum vídeo sobre alguma coisa de mitologia. E daí, às vezes tem essas coisas, e daí você fica lá olhando. E daí foi que eu descobri que já tinha isso. Só que assim, por já ser uma música que 95 já tem o quê? Quase 30 anos. É. Já tem quase 30 anos, você não vai imaginar que, tipo, aquela música antiga já vinha Inspirado em daquilo. outra. É. Mas eu acho que é, sei lá, meio comum. Tipo, sempre vai ter a pessoa que vai pegar uma música de 2010 e não vai saber que é uma releitura. É. E a Mariah, inclusive, né? Não, só pra você ter uma Cadê? noção, tipo, quando eu fiz o vídeo do Girl From Rio, tinha gente que não conhecia a Garota de Ipanema. Mas aí você Ah, sabe, você tem a noção de que a Anitta atinge todos os públicos, então ela talvez esteja atingindo, sei lá, pessoas de 11, 12 anos ainda. não, pode ser, tá bom. Então, assim, Mas ela nunca andou de elevador? como no, como no comentário não tem ali a foto da pessoa, É, às vezes, né, você não coloca a sua sim, foto, aparece só, seu nome é Tainara, aí só aparece o T, então você não sabe a idade que aquela pessoa tem. Então, assim, para ela sim. falar que não sabia, então, assim, você deduz que seja uma pessoa que esteja, assim, começando da nossa idade, mais ou menos, 5 anos para mais, 5 anos para menos, alguma coisa mais ou menos assim, mas às vezes é alguém que tem, sei lá, 12 anos. É. E Ou aí, 10 ou às vezes 7 que já tem ali o celular. porque essa galera tá ali e a gente, né, não tá sabendo lidar. Porque, de verdade, tipo, às vezes eu olho e eu fico. Minha filhada, 13 anos, fica no celular o dia inteiro. Ela sabe de todas as tretas da internet, de todas as músicas, ela sabe de tudo. Tipo, se eu quero fazer alguma coisa relacionada à cultura pop, miga, vem cá, senta aqui que ela sabe mais do que eu. Exato, exato. Eu percebi isso. Isso ficou muito claro assim na minha cabeça quando eu fui no show do BTS. Quando eu fui no show do BTS em 2000 e a última vez que eles vieram para o Brasil, que foi no Allianz Parque. 17, né? Ah, não, acho que foi um pouquinho, acho que foi 2018 ou 2019. Ah. Enfim, foi no show do Allianz Parque. E daí eu tava lá eu, minhas amigas, uns amigos também. E daí, assim, um monte de criança do lado, um monte de criança do lado. E daí a coisa que eu percebi foi tipo, gente, quando eu tinha 10 anos, a gente perguntou, né? Quantos anos você tem? 10. Quando eu tinha 10 anos, eu não sabia o que era música internacional. Hum. Assim, 10 anos era Sandy Júnior, Aham. Xuxa, El Chan, era essas coisas, Angélica. E assim, hoje o pessoal não só já conhece artistas internacionais, mas como já acompanha, mas como já está compartilhando, às vezes, até o mesmo nível de informação que a gente, porque tem uma conta no Twitter, e assim, você tá lá no Twitter também. Eu tô no Twitter, a criança de 10 anos tá lá também. Dá uns RTs, aparece a mesma coisa pra mim e pra ela. É. E sabe que a minha filhada, ela faz perfil de fã-clube. Exato. Então, tipo, ela Ela é vai fã fazer o de perfil. quem? Ela. Ixi, é tanta gente que eu não sei o nome, não. Ela é fã do Mas é muito. BTS, Blackpink, alguma Ah, coisa eu assim? acho que não. Não? A minha filha, não é que Do ela Na não gosta de United? música internacional, mas assim, o foco dela com relação à música, eu acho que é muito sertanejo. Ah, Então, tipo, ela fica nisso. Mas ela faz de influenciadores, etc. Só que aí eu vejo que isso faz ela socializar com outras pessoas que têm o mesmo gosto dela. Então, exato. tipo, ela começa a entrar no mundo daquela galera e ela começa a pegar informações de muitos lados, porque aí Uhum. é muita gente junto que gosta da mesma coisa e cada um acaba pescando informações Exato. de fontes diferentes. E ela acaba aprendendo muito sobre algumas coisas. Aí eu falo: "Cara, senta aqui do meu lado, vai, senta aqui, vamos lá, que a pessoa sabe mais do que Em eu". época de Big Brother, então, que Não, Big ela Brother é sabe o que tudo. pega da minha avó de 70 anos a o bisneto dela, que bisneta, acho que minha avó é bisavó, acho. Não sei, do meu primo, É. agora eu esqueci. Mas pega todo mundo. Então, assim, tipo, a pessoa de 5 anos já pode criar uma conta no Twitter e tá lá com a foto do Arthur.
Ah, do mas eu Arthur acho o Aguiar. Twitter tão pesado. Então, era esse ponto que ia chegar. Tipo, é bem complicado mesmo. Essa troca de informações, ao mesmo tempo que eu estava falando assim, é bem complicado, porque, tipo, nem tudo é assim tão É. fácil, nem tudo é assim tão simples. Então, assim, você expor pessoas tão novas a mesmo tipo de informação que você tem, dependendo da informação, beleza. Dependendo da informação, legal. Quando é tudo assim, safe, tranquilo. Mas eu nem sei se uma pessoa de 7 anos, 10 anos, ela pode ter conta no Twitter. Eu não sei se tem um limite de Eu idade. não Eu sei sei. que TikTok às vezes é É porque o 13, Twitter é meio terra de ninguém, né? Instagram é 13, alguma coisa assim, É mas 13. Twitter eu não sei. Mas, tipo, ao mesmo tempo que a gente começou puxando esse assunto de um ponto de vista bem legal, tipo, eu tenho aqui ela tem aqui 10, eu tenho 27, então. 27 na época, né? Eu tenho 27. E daí a gente tá aqui do show do BTS. Que legal. Pra isso, tranquilo, tipo, não tem problema nenhum. Agora, tipo, não vamos nem entrar no que você encontra quando você abre um Twitter, tipo, o tanto de palavras, o tanto de informações, o tanto de imagens, tem muita coisa visual no Twitter. Então, para aquilo ali estar exposto para todo mundo compartilhar da mesma forma, então é complicado. Então, quando eu vejo assim que alguém que tem 10, 12 anos está no Twitter, então eu já fico assim, meu Deus, o que é que passa na timeline dessa pessoa? Eu Não, espero que seja só as coisas do fã-clube da pessoa que ele segue. eu espero também. E assim, eu com 10, 12 anos, gente, o que eu amava assistir, ouvir era tipo El Chan. Era o que tinha do tipo. Mas vai ver a letra também. É, Aí a gente veio falar do funk de hoje. Tudo bem que assim, não é tão explícito, né? O negócio era um pouco mais. Palco nas torto, nunca se direita, a menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Então, assim, eu cantava isso sem saber o que eu tava cantando. Porque, sei é. lá, eu simplesmente não parava pra analisar a E letra. anos 90 era uma outra coisa, né? Era. Tipo, ninguém. Acho que até quem entendia o duplo sentido, tipo, tá tudo bem, tipo, É, não acho que faz mal nenhum, não. não tinha esse tipo de feeling com relação às coisas do tipo. Era meio. Todo mundo pode tudo, tá tudo bem, a banheira do Gugu, é a menina da camiseta molhada. Era isso, entendeu? Era isso, então. E aí, era tipo. Quem viveu sabe. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Se Eu- essa galera tivesse nascido naquela época com as ferramentas que tem hoje, Hum. mano do céu, ia ser o melhor combo. Anos 90 com Twitter, Instagram e TikTok. Ia ser a melhor coisa. E aí, uma coisa que eu ia falar é, naquela época, gostava, assim, de El Chan, gostava da Xuxa, gostava, etc. Só que eu precisava ir lá, comprar o CD, esperar tocar na house, se tivesse alguma coisa na TV, era tudo muito certinho. E assim, vai aparecer Sandy Júnior no programa da tarde, eu não saía, eu tinha que ficar em casa pra ficar assistindo. Desbloqueou uma memória agora. Hoje em Quando dia, anunciava Ruge no Gugu, tipo, assim, vai ter Ruge no Gugu hoje. O programa começava 2 horas da tarde, acabava 9 horas da noite. Eu passava às 7 horas, e daí era 1 minutinho, às vezes, no final. é, é ridículo. A Era gente ficava lá, péssimo. tipo, nossa, meu Deus, Eu odiava. nossa, que ódio. Mas agora que você falou isso, desbloqueou essa memória minha. E aí, hoje, assim, eu quero assistir, deixa eu abrir aqui o YouTube, deixa eu abrir o Spotify. A gente não tinha assim, isso, tipo, tava longe de ter uma coisa dessa. É verdade. Mas é muito doido, né? Porque quando a gente para pra pensar, tudo tem os seus prós e contras, né? É. Tipo, era muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente valorizava. Comprar um CD, você escutava o CD Nossa. até furar. E se riscava o CD? Não. E ficava pulando. A mulher saía de uma música pra outra do nada. Então, tipo, ao mesmo tempo, tudo tem prós e contras, né? Tudo tem prós e contras. Então, ao mesmo tempo que era muito difícil, a gente valorizava. Mas eu acho que até, sei lá, falando sobre música, era muito fácil você controlar as pessoas que iriam acontecer ou não, porque, tipo assim, era só colocar ela na TV ou no rádio, era. Sim, tinham aqueles que davam mais certo, sempre teve aqueles que não É. davam tão certo, mas hoje tem muita oportunidade para todo mundo. Hoje tem muita, nas plataformas digitais, tem muita oportunidade para qualquer pessoa, basicamente. Ainda tem um pouco daqueles resquícios, né? Porque quanto mais você investe, mais a pessoa consegue ter ali destaque e tudo É. mais. Não é assim tão Ela compra o fácil. espaço dela, né? Não é tão só você. A minha música tá no Spotify do mesmo jeito que a da Ariana Grande tá. Cara, não vai ser, não é só por Mas, causa disso mas eu que acho que tem uma coisa que é o seguinte. O parâmetro de sucesso daquela época pra hoje mudou completamente. mudou. Então, assim,
você não precisa mais estar na rádio em primeiro lugar e na Globo pra você ter sucesso. Se você Uhum. conseguir ter ali o seu canal no YouTube, suas músicas no YouTube dando certo, dando no Spotify dando certo dentro da comunidade que você criou, Uhum. beijo, tchau. Tipo, você não Exato. precisa encher um estádio. Tipo, antigamente era isso. É. Porque você tinha menos artistas versus o que tem hoje, porque tinha menos espaço. Então, Ao mesmo assim, tempo que é também difícil construir um grande ícone como se construía naquela época, né? Por é, exemplo, no início dos anos 2000, a gente tinha Britney Spears. Todo mundo sabia quem era Britney Spears nos 4 cantos do mundo. Hoje em dia é muito difícil. Tanto que às vezes eu vejo o pessoal, os fãs da galera assim mais 2000 pra trás, aham. comentando: "Ah, mas só porque a Olivia Rodrigo tá aí, ela nunca vai ser o que foi a mesma coisa que tal pessoa foi lá em 2001". Óbvio que não vai ser, porque tipo, hoje em dia tá muito mais pulverizado. É, Talvez até se a pra ela principalmente não vai ser, porque ela já não tá nessa. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente leva mais a. É mais intenso quando a gente gosta dos artistas e tal. Então, tipo, começa, tipo, você vai lá, você gosta de alguém, meu, é aquilo. É Uhum. a mesma coisa com o namoradinho que a gente tem quando a gente é adolescente. Tudo é aquela pessoa. Então, tipo, você começou a ser fã de alguém, tudo é aquilo lá. Então, tipo, a pessoa já tem 30 anos, amigo, você não vai ter mais o afeto que você tinha quando você era adolescente. Já começa por aí. E É. segundo que a pessoa tem o fácil acesso, é tão fácil o acesso, que não vai gerar o mesmo desejo que a gente tinha antigamente. Então, tipo, tá tudo bem, são fases. Mas realmente, assim, vai ser muito fácil, e aí isso acontece muito, tipo, cara, pra gente vir aqui, às vezes vem pessoas com 1 milhão de seguidores que muita gente nunca ouviu falar. É. E o cara tem 1 milhão de seguidores. É Uhum. normal hoje em dia. Tem gente que não conhece a Virgínia. A O que Virgínia pra mim é é um ótimo muito exemplo, louco. né. A Virgínia, tipo, ela é a maior influenciadora do Brasil, só que assim, se você for na rua e perguntar a alguma pessoa, é muito capaz de talvez não conhecer É. quem é ela, não Porque saber a quem é ela. galera do sofá, que aí eu falo muito da galera do sofá, principalmente por conta de Big Brother, etc, que a gente vê quem manda, na verdade, na televisão é essa galera. E essa galera não necessariamente consome internet da maneira como as pessoas mais jovens consomem. Então, assim, Uhum. ela não chega num público mais velho e ela não chega num público muito novo. Ela tá meio que tá no meio termo ali. O que pra ela é sensacional, porque hoje ela conseguiu ser referência e, assim, querendo ou não, ela tem o Zé Felipe do lado dela, que, assim, os 2 juntos são muito mais fortes do que separados. Não tem isso sem dúvida, assim. Não que ela precise dele pra isso, não é isso que eu quis Uhum. dizer e nem quis dizer que ele precisa dela pra isso, mas os 2 juntos é uma potência. Tipo, e eu amo ver isso, tipo, acontecer, porque a internet, ela é muito segmentada. E é muito Uhum. difícil você pulverizar alguma coisa dentro da internet. Então, tipo, claro, claro, a Anitta, 200 milhões de seguidores, pra mim é um exemplo mara. Ela precisa estar no exterior, ela precisa estar na TV, ela precisa estar na internet, ela precisa estar falando sobre Big Brother. Você acha que a Anitta precisava ficar falando que o PA precisa ganhar? Que ela vai atrás de publi pro PA? Tipo, não precisa. Mas a Anitta faz isso por conta disso. Ela consegue atingir muita gente diferente. Então, tipo, cara, hoje você quer atingir muita gente, você tem que jogar pra todo lado. E E agora ela antigamente. mudou a equipe do TikTok dela. Ah, é? Você falou isso, eu lembrei que, tipo, os últimos vídeos dela tem uma produção muito boa. Acho que ela começou a dar o foco ali que depois de envolver, né, tipo, envolver, aconteceu no TikTok e daí se tornou agora o maior hit da carreira dela. É. E daí, tipo, acho que ela deve estar dando, assim, uma atençãozinha a mais agora. E, assim, você perguntar, a Anitta tá se apresentando no Coachella. Ela Mano. precisa se preocupar em videozinhos de 15 segundos para o TikTok? Não precisa, ela tá lá arrasando no palco, mas faz parte também. É. Faz parte, tipo, não dá pra simplesmente ignorar. Você gostou do show dela? O show da Anitta mesmo. Nossa, eu amei também. Foi Do assim, eu começo ao estava assim fim, eu um achei muito bom. pouco eu estava assim um pouco na dúvida, tipo, tá, o que é que ela vai fazer? O que é que ela vai fazer? Ela não vai cantar músicas novas, e daí, tipo, as pessoas lá não conhecem tanto música em português, mas aí ela vai bancar o português, vai bancar o funk, ou ela vai explorar mais o espanhol. No fim, ela acabou Conseguindo fazer tudo. conseguindo fazer tudo. É. Amarrou ali tudo bonitinho e tudo mais, e daí achei uma boa proposta, principalmente porque depois quem conheceu ela a partir daquele momento, vai lá, vai escutar o CD agora, vai conhecer as músicas mais antigas dela também. Foi uma boa carta de apresentação, e até porque
teve os singles, né? É. Então teve lá o Fake Love, teve lá Boys Don't Cry, teve lá Envolver. Então, assim, querendo ou não, foi legal. E quando eu vi a produção e tudo mais, quando chegou na hora do funk, então, Nossa. tipo, ela realmente ela conseguiu levar tudo. É que quando você para pra teorizar, como é que ela vai juntar um pop rock de Boys Don't Cry com um funk, com um reggaeton e tudo mais? Mas eu acho que é justamente sobre ela, não é sobre a coesão que uma outra pessoa iria fazer. Se você pega tudo isso junto, ou se você pega tudo isso separado e coloca pra fazer, provavelmente não vai dar certo. Mas a forma como a Anitta guiou a carreira dela faz com que nela, a forma como ela amarra tudo isso se conecte e faça sentido ali dentro. E você assistiu o primeiro e o segundo show? Ou só O o primeiro? segundo eu não assisti. Pra mim, o segundo foi melhor que o primeiro. Eu vi ela comentando que pra ela também foi o melhor, mas o segundo eu não Porque vi. assim, o primeiro foi legal, mas eu senti que a voz dela tava meio embargadinha, Ela estava assim. nervosa, né? É, Tipo, acho que todo mundo estava nervoso no e primeiro fim tipo, de semana. e tudo bem, pra mim tava normal e super, tipo, pra mim caguei, pra mim foi ótimo, perfeito, não era isso que tava. Mas eu vendo ela cantar o Girl From Rio Uhum. no segundo dia, cara, a voz dela tava muito boa. Tava mais Tipo, tranquila, muito né? boa. Relaxada e tudo mais. Tipo, ok, já entreguei o que eu tinha pra entregar no primeiro, agora vamos fazer É. assim, bem mais calma. Eu vi ela comentando Porque sobre assim, isso no ela não, segundo. não era mais uma novidade. O show é, teoricamente, é o mesmo que o anterior. Ela tava sem a peruca, ela tava com o cabelo dela mesmo, que eu achei até mais legal. Eu Também. gosto dessa coisa dela querer ficar mudando os cabelos e etc. Nananã. Mas eu também gosto da Anitta crua. Eu gosto da Anitta ela, sabe? Tipo, eu gosto disso. E eu acho que ela conseguiu levar isso pro segundo show. E talvez isso tenha colocado ela num momento mais tranquilo. Então, tipo, todas as pessoas que vieram, o Snoop Dogg, a Saweetie, Saweetie. que cantou junto com ela, eles não foram no segundo show. Então, tipo, era só ela. Ela não tinha que entregar pra eles, não tinha Uhum. que entregar uma coisa nova pra ninguém, era repetir a fórmula que deu certo. Então, acho que foi mais tranquilo pra ela e foi muito melhor o segundo show versus o primeiro, é bizarro. Vou ver se eu encontro depois no Anitta Media. Será que tem? Eu tenho umas contas de Twitter que pelo menos eles repostam algumas coisas. Então, tipo. Meu, é muito chato isso. Eles vão, colocam ao vivo e depois nunca mais você consegue achar o negócio do show. É muito complicado. Mas na época da internet sempre dá um jeitinho de. A gente sempre. Ah, eu No tentei canal achar. oficial do Coachella, talvez seja realmente não vai Não ia. acontecer, Não, mas. Vai lá no Twitter e procura assim, Anitta Fan Club, alguma coisa. Sempre tem alguém que que dá vai ali um colocar. jeitinho. Né? Eu achei da Pablo. Da Pablo eu achei. Hum. Da Pablo é mais fácil. Do segundo dia? Do Ou primeiro dia. do primeiro Do dia? segundo dia eu não vi o dela também. E queria ter visto. Mas foi num domingo, né? Acho que o da Pablo é no sábado. Foi no sábado? É um Acho que o da dia Pablo é no sábado. antes. O da Anitta eu sei que era. Era o da Anitta na sexta, Pablo no sábado e no domingo eu acho que não tinha brasileiro. Ah. Mas então, e eu não consegui assistir. E depois eu esqueci também. Eu virei, tipo, nossa, passou e eu não assisti. Eu queria muito ter assistido, porque. E é isso também. No primeiro. Ela tava muito nervosa. Você É. olhava, você via que ela tava. Tanto que ela chorava e ria ao mesmo tempo. O Uhum. que pra mim foi uma coisa muito louca. Não, eu tava até assim um pouco preocupado, porque, tipo, no Twitter ela falava, gente, eu acho que eu vou desmaiar. É. Eu acho que eu vou. Tipo, ela mesma falava, tipo, gente, eu não tô aguentando de ansiedade. E daí, tipo, meu Deus, espero que dê tudo certo. E hoje é a final. Hoje a gente tá gravando no dia que é a final, né? É. Inclusive. Que, by the way, prefiro nem assistir, né? Eu já não assisto há um bom tempo. Eu não assisti muito esse Big Brother, pra falar a verdade. Mas. Podia ser diferente, né? Nossa, a gente Não, vai acho que a olhando. temporada inteira poderia ter sido É, diferente, né? sim. Eu acho que vem desde lá do começo que foi se moldando e daí não foi conseguindo consertar e E daí eu ia pra um vejo o lado. quanto que a galera aqui de fora, das famílias e etc., estão conseguindo moldar a cabeça de quem tá assistindo. Pra mim é Uhum. loucura isso, assim. Tipo, isso nunca aconteceu. Pra mim é a primeira vez. Assim. Mídia social. Antes veio a internet, aí depois veio a força dos ADMs. Sim. Aí daí era como os ADMs se posicionavam, que daí acontecia muita coisa. Agora é assim, é a sua vida pessoal influenciando também, assim, quem lhe conhece, os seus parentes, a esposa, né, a Maíra Card, como ela vai puxar isso e tudo mais. Então, assim, realmente não é mais nem só sobre o participante.
né? Mas nem só É, sobre o jogo e tudo mais. sim. Então, por isso que eu tô até pensando, será que o próximo ano realmente vai ter famosos de novo? Porque quando você só É, coloca anônimo, é difícil você ter todas essas interferências. Mas eu acho que a Globo agora que entendeu o formato que dá certo, com os famosos. São 3 famosos que estão no final. Eu acho que vai ter famoso. Eles não vão É, mudar isso. dessa vez sim, as outras vezes nenhum ganhou, né? Agora, tipo, não tem como não ser um famoso que vai ganhar. É. Ai, gente. Anderson, Foi tudo. eu amei. Eu também Foi amei. maravilhoso. Você vai ter que vir mais vezes, você sabe, né? Olha só, tipo, eu achava que a gente ia falar sobre séries, a gente ia falar sobre a trilha sonora de DLC, sobre o One Tree Hill. Tô pra começar a assistir pela sua indicação, viu? Nossa, é verdade, gente. A Tinha gente tava tantos falando. tópicos, assim, que eu daria ainda, assim, pra destrinchar, só que aqui não tem roteiro, né? A gente só vai Vai falando e tudo falando, de mais repente e... foi. Mas você assistia DLC, você falou, né? Assisti. Cara, você sabe que a primeira vez que eu chorei por causa de algum personagem foi quando Marissa morreu. Pra Eu mim, não eu chorei morri quando quase Marissa junto, morreu. assim. Foi uma coisa louca. Eu chorei no último episódio. Mas assim, eu chorei no último episódio porque eu devia ter o quê? Sei lá. Porque eu não assisti quando Eu passou tinha, simultâneo, né? eu tinha 14 anos quando tava Eu só fui passando. assistir depois quando eu comprei os boxes. Então, enfim, não lembro, mas assim, eu dei uma forçadinha pra chorar porque o final não é emocionante. O último, Não, é a revoltante, na quarta verdade. temporada inteira não é nada emocionante. Mas assim, nossa, eu amava tanto a série que eu digo, nossa, agora acabou. Acabou assim, deu uma forçadinha pra mim mesmo. Eu assisti sozinho. Deixa eu chorar aqui no finalzinho. É. Mas, foi tipo. Foi uma série que marcou bastante. Eu acho que foi assim a primeira que eu comprei box, que eu tivesse interesse e tudo mais, em ter assim o físico mesmo. Porque eu assistia episódios muito picotados, assim, no SBT e tudo Cara, mas era mais. muito louco, né? Porque assim, 27, 28 episódios por temporada. Coisa que não Aí a tem mais gente tinha, com tipo, hoje, né? 14 episódios, aí tinha um hiato e depois voltava mais 14. Eles não tinham férias. Eu ficava pensando um pouco nisso. Tipo, cara, eles não param. E era um novelão, né? Aham. Começava e não terminava nunca mais. E eu ficava, tipo, por que mataram a Marissa? Tipo, até hoje, pra mim, é uma coisa que quem Já vi escreveu teorias, isso, né? eu nunca vou aceitar isso. Tipo, pra mim foi a pior coisa que puderam fazer dentro de uma série. Mas assim, sim, existem 500 teorias sobre isso. Já vi muita coisa, já vi entrevista dela falando sobre ela mesmo estar na época com o rei na barriga e achar que ela era a Ela era o. nova Julia Roberts e, mano, foi meio tenso, né? Porque ela depois passou por momentos muito difíceis da vida, Uhum. assim. Eu lembro que eu cheguei a assistir uma outra série que ela ia ser protagonista, que era produzida pelo Ashton Kutcher. Eu lembro disso, Teve que ela era 3 modelo, episódios, assim. exato. 3 episódios cancelados. Tipo, meu Deus, eu nunca vi uma série ser cancelada tão rápido. Acho que eles tinham produzido metade da temporada, acho que era 6 episódios. Aí depois soltaram na internet os outros. Ah, soltaram? Eu assisti, eu lembro de ter assistido o primeiro, o resto não assisti. Eu assisti os 6 que saíram. Acho que era Beautiful Life, Life alguma Sim, coisa. sim. Alguma coisa assim. Só que daí, nossa, foi um fracasso. E nada dela deu certo depois, Nada. né? Mas até a Summer, assim, ela foi tentando, foi fazendo algumas coisinhas que deram certo. Tinha um seriado dela, que ela, tipo, foi morar numa casa no interior. Nem, você lembra o nome disso? Era Heart of Dixie? Era esse? Isso. Nossa, você é bom pra lembrar. Eu nunca ia lembrar. Mas eu amava aquilo ali, tipo, porque era bem levinho, assim, né? Era série da CW, assim, coisinha adolescente, aquela. Meio Gilmore Girls, assim, né? Era aquela coisinha assim, interiorzinho, tranquilinha, sem grandes plots, sem grandes plots twists, né? É. Não tinha tanta surpresa assim. Era fofinha, era gostosinha de assistir, sériezinha pra você assistir É. jantando. Mas eu queria muito ter visto eles, tipo, uns super filmes, virarem, tipo, meu, É que foi um reis de fenômeno, é que Hollywood. foi um fenômeno muito grande, mas quando você para pra ver 4 temporadas e a quarta quase não conta, né? Tipo, foi É, assim, foi muito forte, mas assim, muito concentrado e é muito louco, né? é Porque muito. assim, às vezes você vê outras séries que são assim esses fenômenos e tem uma outra coisa, sei lá, acho que tentam fazer alguma coisa mais, também, às vezes também não, né? Às vezes também é É. o tempo Mas sabe o mesmo, que eu né? acho? Que naquela época a gente esperava que o pessoal de séries fosse pra filmes. E Uhum, hoje em dia tá ao contrário. É o pessoal dos filmes que estão indo pra séries. Então, tipo, uhum. as séries elas estão buscando esses atores pra conseguir alavancar os filmes e etc. Você assistiu Heartstopper? Ainda Que não. lançou.
Ah, não, para. Mas Para foi tudo lançado que há você vai pouco assistir. tempo, né? Para tá tudo na que minha... você tá fazendo e assistir. É o melhor seriadinho que eu já assisti com relação a tema LGBT. E Que tem a assim, Olivia Colman, né? é. A hora que eu olhei ela, eu falei, gente, do nada a mulher apareceu. Eu não tava esperando, porque assim, sei lá, antes eu amo, tipo, A Olivia é um Fernanda. filme, um Oscar, né? Uma É, indicação, pelo menos, né? eu amo, tipo, Alice Aquino, essa galera que fala muito sobre filmes e séries, e eu, tudo que é relacionado a Heartstopper eu tava procurando, porque, cara, falaram muito sobre a série, e a minha expectativa tava muito alta. A hora que eu Uhum. assisti, não só superou, como assim, estraçalhou minha expectativa. Eu acho que assim, eu acho que pra gente, assim, mais próximo da nossa cidade, eu acho que a ideia, assim, será que eu assisto? Eu acho que o pé atrás, eu acho que vem de todo mundo, né? Ai, mais uma série de adolescente, da Disney, de Você assistiu coisinhas Love, assim. Victor? Não, eu assisti o filme, que é Love, Simon, né? Love, Simon, né? O Love, Simon eu assisti, a série não, mas assim, pelas críticas que eu vi também já tava assim, também não vou aqui, não vou ver, porque eu acho que eu já Cara, mas consigo ver o clichê aqui. Só é, que assim, todo mundo tá falando muito bem dessa. é. Qual Todo que é mundo. pra mim a questão? São todos, menos um, né? Que é o menino, o Japinha. Mas todos são LGBT. Eu Então, vi. assim, as tramas tem uma menina que é trans junto com um menino. E assim, eu nem percebi. De verdade. Tipo assim, passou de repente, aí no final É que tudo eu muito fui natural, entender. né? E assim, eles falaram sobre isso. Mas eles falaram assim, aquele professor foi transfóbico. E eu falava assim, ai que idiota. Mas assim, na minha cabeça, não é que ele tinha sido transfóbico com a menina. Não, eu acho que ficou meio no ar. E eu só fui entender que ela era trans, tipo, no último episódio, assim, tá? Então, assim, eles foram com muita leveza. Muita, muita. E era uma coisa que, assim, eu, quando ia assistir quando era adolescente, essas séries adolescentes, era sempre o menino com a menina loirinha e a Era o DLC. menina. Deu sim. Era o Andrew Hill. Era o Andrew Hill. Malhação. É. Tipo, era isso. Então, por mais que seja adolescente, era uma coisa que, assim, cara, pra mim não existia isso. Então, eu ainda consumo, sabe? Tipo, Hum, é muito louco. É muito louco. E faz parte do, do crescimento LGBT dentro hum. disso, assim, sabe? Então, cara, tem eu assisto. Todos. Eu acho que eu vou ver se eu vejo esse fim de semana. É, são quantos episódios? 7, 6. 8, né? Não, É oito, oito, o oito. padrão da É. Netflix, Só né? que são 8 de meia hora. Eles são Ah, é menorzinhos. rapidinho, né? Então é coisa de 3 horas, acabou. É. Ah. Não, e assim, você nem vai perceber. De repente passou, acabou. Então imagina. Tipo, eu acho que quando eu assisti aquela do Special, Sim, eu que não era mais assisti curta tudo. ainda, né? Tipo, a É, 15 minutos. Então, assim, eu assisti a temporada em 2 horas, 1 hora e meia. é, Porque ainda era mais curto, né? Mas 8 episódios, não dá pra é. assistir uma. Olha, Netflix, eu vendo muito bem os seus seriados. Pode me contratar. Vem aqui, faça uma pub. Exato. Mas tem essa e tem uma outra série que pra mim foi tipo divisor com relação a isso. Pra mim foi a primeira série adolescente que colocou isso, pelo menos que eu lembro, foi Dawson's Creek, que tinha um Dawson's eu não menino. assisti. Nossa, é que você é mais novo que eu também, né? Ah, mesma coisa. Não, quantos anos você tem? 31. Ah, eu tenho 34. É, não faz tanta diferença Ah, eu assim. achava. 30. Ah, entendi. Ele é 31. Tá. Agora que eu me perdi na data. Ah, não faz tanta diferença, 3 anos. Ah, mas faz. Quando. Quando você tem que. É que assim, agora já não tem mais. Aqui, eu É. pra você não tem. Mas assim, quando você tem 15, 18. Ah, faz, é. Quando você tem 18, 12 e 20. 15. 12, 15, 15, 18, 18, 21. É. Acho que quando tá 21, 24 já nem tanto, porque se brincar tá todo mundo na faculdade ainda, né? É. Mas esse período de 3 anos é o que diferencia tudo, do pré-adolescente pro adolescente, do adolescente pro adulto, do adulto que tá começando a vida adulta pro adulto que já tá, às vezes, trabalhando em Sim, faculdade e sim. tudo mais. Então, assim, e isso também eu acho que influencia no que você vai estar consumindo também. Não, Então, assim, muito, muito. não, assim, na minha cabeça, só pra você ter uma noção, Gossip Girl e DLC são tão distantes um do outro, mas a última temporada de DLC foi ao ar quando a primeira de Gossip Girl estava Tava saindo. estreando. É. Então, assim, só que assim, como elas. A febre de cada um, o fenômeno de cada um, pra mim tá em momentos muito distantes. É. Sendo que quase que foram transmitidas simultaneamente. Você assistia Gospel Girl? Assistia.
Gente, Blake Lively, perfeita, maravilhosa, até hoje. Ela nem envelheceu, ela tá com o mesmo cabelo, o mesmo corpo, mesmo maravilhosa. Exato, então assim, é isso que eu tô te falando. Tem muita gente que, por exemplo, hoje você já percebe muita gente que não conhece DLC. É, Mas Gossip Girl, assim, é. foi um bafinho. Tudo bem que agora teve a releitura e ajudou a A reavivar. voltar, é. Até quem não conhecia trouxe assim pro imaginário e tudo mais. E DLC nunca teve, né? Um reboot ou um remake. Ah, mas nem Mas. vale também, viu? Não, de verdade, vai queimar o que eu tinha de beleza daquilo, porque a quarta temporada já foi o suficiente pra mostrar que não precisa. Mas assim, nesse É, períodozinho assim, o que acontece em 3 anos de diferença, pelo menos assim, no entretenimento, parece assim, um mundo de. é. Parece que um E eu mundo posso falar, aconteceu. eu acho que DLC, eu posso estar muito errado, mas eu tinha uma visão meio quase anos 90, sabe? Tipo, uma Ah, coisa meio Barrados no Baile, que tipo, era a imagem, tudo era meio antigo. A hora que você chega a Gospel Girl com uma coisa Nova York, tecnologia e etc, por mais que seja na mesma época, parecia mundos muito distantes, assim. será que é porque era Los Angeles, Nova York? Ah, eu E acho que daí, deve ser. tipo, querendo ou não, tudo que é em Los Angeles tem que ser essa coisa praia. É. Porque Barrados no Baile era. Barrados no Baile era o 90210, não era? 90210. É, mas teve a outra temporada de 90210, que era tipo uma nova releitura, a última que teve aí, que foi na mesma época de Gospel Girl, assim. Melrose Place. Melrose Place também. Eu lembro que eu assisti por causa da Ashley Simpson. Assim, foi o que Maravilhosa. me chamou a atenção. Sim, Não, mas teve o 90210 reboot mesmo, sim, que eu lembro sim. desse, que foi uma febre, assim, quando foi anunciado. Eu assisti Aí, tudo. aí fez tanto sucesso que anunciaram o segundo, que foi o Melrose Place, que já era o spin-off do remake. Eu acho que É, era isso, mais ou é. menos. E aí você olha, você vê que por mais que o tema também era Los Angeles, eles estavam no mesmo lugar, era um Los Angeles Kim Kardashian. Era uma coisa, Ah, tipo assim, muito mais top do que era Gospel Girl, do que era DLC. hum. DLC ainda parecia que tava todo mundo vivendo nos anos 90, era muito estranho aquilo, eu não sei Era uma coisa explicar. meio. Óbvio que não era low profile, era todo mundo podre de rico. É, Mas era. mas Sabe aquele assim, ricão que, sei lá, parece o ricão do. Ai, como era o nome daquela série? Revenge. sim, Que era assim, praia, a gente usa aqui qualquer roupinha e tudo é, mais. Então isso eu acho que ajuda a. Não tinha rede social, né, também. É que DLC parecia que eles moravam numa ilha, é, não É, é? é, Dava essa impressão. aí daí Pelo não tinha. bairro, aqueles restaurante meio. é, porque todo, eles sempre vão O no mesmo bar que o Seth lugar, Cole ia ver o The Killers É, tocar. é, gente, você já pensou nisso? Tipo, um barzinho que fica na frente da praia, The Killers, do nada. Nossa, você falou agora, tipo, eu lembro que por muitos anos, eu tive que dizer que Death Cab for Cutie era a minha banda favorita, porque era a banda Banda. favorita do Seth. É. Então, tipo, eu conheci muito. Quando veio. Quando colocaram o Death Cab no Crepúsculo, que eu acho que eles Aham, tiveram uma aham. música, um tema principal, né? Eu digo, nossa, agora eles vão virar modinha. E nem virou, Nem né? virou. Não rolou. Mas a Seth Cohen, pra mim, era tipo Deus na Terra. Ele Era era o louco. influencer do coisa. O que o Seth Cohen escutava, você tinha que escutar também. É. Então, e você vai ver isso. Meu irmão assistiu também um pouco de Country Hill, né, Tito? quase nada, não lembro muita coisa. Mas as músicas você lembra? A Porque eu música, fazia sim. o Os CDs, você fazia CD, eu fazia o ficava. CD com as músicas deles e botava. Então todo mundo que me conhecia, que andava no meu carro, ouvia as músicas de One Tree Hill. E pra mim era assim, depois que eu descobri que tinha no SBT e o nome era tipo Lances da Vida, Nossa. eu quis morrer. Eu olhei e falei, o que que tá acontecendo com o Brasil? Lances da Vida, só porque o menino joga basquete. E nem Ah, era que coisa. sobre ele a história? É, o menino principal ele jogava basquete, mas era tipo, by the way, ele jogava basquete, O entendeu? principal era o Moreninho ou era o Chad Michael? Era o Chad Michael. A Ah. história toda era em cima dele. Era que o Moreninho era irmão dele, de mesmo pai e mães diferentes. É, porque eu tenho uma lembrança só dos dois, assim. É. Quando falei E One da Hill, Sophia Bush. da Sofia Bush, do Moreno e do Lourinho que eu conheci por causa dos filmes. É, Dos porque ele filmes com a fez Lindsay, com a depois. Hillary e tudo Era da mais. Cinderela lá, como que era? A Nova Cinderella Cinderela. Story. A Cinderela. Nova Cinderela, Sexta-feira Muito Louca. É. Então ele conseguiu fazer umas coisas. E aí agora fazendo um Riverdale. Ah, ele tá fazendo Riverdale? É. Ele é o pai de alguém? Ou é o Cara, professor? ele foi tipo dono de uma seita lá, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele meio que sumiu já. Ele já entrou, fez o papel dele, já saiu. Riverdale ainda tá passando?
Tá passando. Eu não assisto mais. Eu assisti as 2 primeiras temporadas, eu acho. Depois eu parei, mas eu acho que ainda tá na quinta, sexta Eu acho que temporada. é exatamente aquele mesmo bloco, né? Como falam em American Horror Story na temporada das bruxas. Quando uma nova suprema surge, a outra começa a enfraquecer. É. Nos ciclos das séries, geralmente são sempre assim, né? Porque, tipo, Dawson's Creek é o quê? 98? Eu acho 95? que é, porque foi antes de One Tree... Você sabia que One Tree Hill e Dawson's Creek, eles foram filmados no mesmo lugar? Hum, Então, tipo, foi escrito pelos mesmos caras. Então, tipo, quando acabou Dawson's Creek, eles começaram One Tree Hill no mesmo lugar. núcleo, né? É. Então, assim, aí vem o Dawson's Creek. Aí quando começa a perder força, a ideia é porque a One Tree Hill vai começar. One Tree Hill durou. Eu sei que tem várias Foram 8 temporadas. temporadas. Eu sei que foram muitas. Então, assim, quando o One Tree... Mas DLC foi o quê? 2004? Cara, eu acho que foi de 2004 a... 5? Não, acho que foi 2003 a 2005. Não, que é o Gossip Girl, acho que estreou em 2007. Não, do 2006. Gossip Girl estreou em 2008, eu acho. Não, foi tipo 2006, porque foi o Eu lembro dia que tinha Lady Gaga, Paparazzi, na trilha sonora de Gossip Girl. Então, tipo... Glamorous. Então, tipo, pela época em que a música É, surgiu, que a Gaga vou descobrir surgiu... agora. DOC. Ai, meu Deus. Tem que aprender a escrever, peraí. DOC. É... Teve 92 episódios, gente. Não foi tão pouco assim, É não. porque cada temporada era quase 30, né? É. Vamos ver, Wikipedia. Wikipedia sabe tudo. De 2003 a 2007. Ah, 4 temporadas, é. Gossip Girl É. estreou em 2007. Vamos ver, Gossip. Aí, agora não vai saber qual Gossip Girl vai puxar, né? Eu acho, né? Mas vamos ver. Gossip Girl. 2007 também. Um acabou em julho e o outro começou em setembro. É o ciclo das séries, né? Cada um vai pegar por um ponto, que daí veio Dawson, aí One Tree Hill. Aí depois no meio do caminho veio DLC. Ah. Quando DLC acabou é porque Gossip Girl ia reinar. Depois do Gossip Girl, aí eu acho que deve ter vindo junto o Veio meio que Vampire um hiato, Diaries. assim. É verdade. Teve o Vampire Diaries ali pela mesma época. Aí eu acho que depois do Vampire Diaries, aí eu acho que eu comecei a perder um pouco o que aconteceu, Eu porque nem terminei de assistir The Vampire Diaries, porque pra mim eu se fui até a perdeu. sexta. Ah, você foi bastante, Eu então. fui até a sexta, mas Foi eu guerreiro. ainda quero terminar. Mas assim, no meio do Vampire Diaries, eu sei que surgiu Riverdale, eu não sei em que ano veio. Eu não sei também. O Riverdale, aí eu sei que Riverdale já foi muito febre. E daí agora já tá um pouco mais embaixo, né? Porque o que é que tá em alta agora? Elite. É. Então, Elite e Então sempre. Euforia, né? Só que assim, qual que é a questão pra mim de Elite e Euforia e por que que Riverdale caiu? Riverdale é muito historinha pra dormir, sabe? E tipo, é meio mal feitinho. Desculpa, É da fãs de CW, é? Riverdale. É. Ah, Mas é então a aquela gente já tá coisinha CW que tipo, quando a gente tinha idade, a gente era aceitava. então, tipo, tava tudo bem. Tipo, nossa, o menino ficou com a amiga. Tipo, meu Deus, era tipo Eu acho que o é pro ápice. target, acho que eles já fazem às vezes, talvez até proposital, pro target que eles querem atingir. É. Agora, a hora que você vai comparar com Elite, que aí a galera já começa, mata um e o outro morre, sei lá do Eu ainda não quê, e assisti o outro Elite. trai. Você nunca assistiu Elite? Não. Então, antes de você assistir Heartstopper, você tem que assistir Elite. É muito bom. Só que assim, é uma coisa que eu falo. E a gente tava falando disso hoje, inclusive. Não é adolescente. Já Eu parou já. de ser adolescente há muito tempo. Então, assim, Pelo pouco que eu sei, assim, por ter cenas de violência, de sexo e tudo mais, então você já imagina que vai ter uma é. classificação mais 18. E assim, é quase. Teve beijo grego da última vez. Eu te Ah, eu vejo conheço. o pessoal falando que é o pornô chanchada da Netflix. É. Mas assim, fazendo a piada, não que a série seja ruim. Mas assim, Não, é que assim. tipo, eles forçam um pouco assim, coloca muita cena de sexo. Óbvio, se tá na Netflix não vai ser nenhum sexo explícito, Sim, sim. mas subjetivo ali, tipo. Ai, parecia aqueles filmes da Band da madrugada lá daquela É, época, sim, né? te aguenta o tronco. Tinha umas Aqueles, coisas aqueles assim. vídeos do Multishow que passava 2 horas da madrugada e tudo É... mais. E daí parece. Daniele. É Daniele? Esqueci, era um nome assim. Tinha um nome, alguma coisa da galáxia, não sei. Verdade que o povo vai fazer. Aí. Aí. Sobre o quê? Acho que eu me perdi aqui agora que a Não, gente foi então. falando. E aí, e sabe qual que é a questão? Isso mostra um pouco do que a geração procura também. Porque, cara, vai colocar DLC pra galera que tá assistindo Elite hoje. Ah, não funciona. Eles vão Quer olhar e dizer, vão eu acho falar. que talvez funcione, porque o Heart. Qual que é que você falou? Heartstopper. Mas é que
Ele não. Ele tem. Que assim, pelo que eu entendi, é Heartstopper. É. Eu acho que ele tem contexto sobre o que está sendo discutido hoje, que Deus era todo mundo hétero, não tinha um personagem. É. Acho que tinha. Ah, não, a Marissa. Pegou a Olivia. É, já Olivia. era alguma Só coisa. Olivia maravilhosa. Já pra época até que já foi algum tipo de alguma coisa. É. Mas. Mas sabe por que, qual que é a coisa errada? Aí você pega na época que a Marissa tá mais louca, tá bebendo que nem uma retardada, tá fazendo um monte de merda. Aí ela vai e pega uma menina, aí fala assim: ah, ah, olha lá o que tá fazendo com a menina. Tipo, Parece que contextualiza isso em um cenário negativo, é. né? Aí eu fico tipo, e era sempre meio que usado pra isso, né? Hum. Hoje em dia, não. E aí, Heartstopper ele é tipo aquela coisinha bem clichê americana, tá? Tipo, ai, o menino do rugby que gosta do outro que é nerd. É Aí, tipo, o para todos os garotos que amei, só que versão com personagens com sim. mais representatividade LGBTQIA+, pelo que eu tô É. entendendo. Que Porque é para todos os só garotos que LGBT. amei também é muito fofinho, É né? muito, eu amo. Eu também é muito Lara fofinho. Jean pra mim, Então eu acho gente, que tem maravilhoso. esse mesmo tipo de energia com outros personagens, é É. isso? Só que ainda é uma energia mais levinha ainda. Ah, Porque assim, nossa, mais do qualquer... que para todos os garotos. eu juro, porque assim, ainda lá tinha a amiga dela que era meia ruim, né? Aqui Não, tem um menino que você fica com raiva dele, mas não existe um ódio contra ninguém. Não existe, tipo, um vilão, sabe assim? Tipo, não existe. Aham. Existe um menino idiota que faz umas merdas, que sai no tapa com o outro, que dá vontade de afogar ele. Não sei se você, YouTube, vai me bloquear por conta disso. Mas, tipo, ele foi bem homofóbico, etc. Mas é uma coisa pontual, não é uma coisa que acontece em todos os E ainda assim episódios e funciona, né? tal. Porque quando. Funciona. Pô, acho que tem um filme nacional que, tipo assim, nossa, como é que tudo isso pode acontecer em aquele filme que são dois irmãos que se apaixonam? Não sei qual. Ele Ah, foi do bem menino que é popular. cego? Não, esse aí é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É. Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, acho que tem os dois. Não, mas é que os dois. O ator agora é da Globo, tipo, ele. É... Um moreno e um loiro. Isso. Sei. Eu nunca assisti, eu sei qual é esse filme. Mas já passou em algum lugar, gente, esse filme? Não, é antigo, não. Acho que É. deve ser 2012, alguma coisa Porque eu já assim. ouvi muito falar sobre esse filme e eu nunca vi passar em Eu lugar sei que nenhum. eu lembrei a mãe era a Julia Lemert, a mãe de um deles. Sim. Eu lembro desse E contexto. eu acho Mas ela assim, maravilhosa. o problema desse filme? Como pode um irmão se apaixonar pelo outro e a família não tem nenhum problema na família, não É. tem nenhum conflito a relação deles, tipo, tem um problema lá deles se descobrirem. E se descobrirem que um é irmão do outro e os dois se gostam. E daí tem um Mas incesto. eles eram E irmãos de sangue? nossa, agora eu só assisti esse filme uma vez e daí agora eu já não tenho a lembrança. Porque eu já tô ficando com uma palpitação. Não, É mas eu sei que eram estranho, né? irmãos, mas essa parte aí eu já não lembro exatamente. Mas assim, ainda assim, tipo, parecia que tava tudo muito bem, era tudo levado de uma forma muito leve, não tinha contraponto. É. E pelo que você tá me falando, Heartstop também não tem exatamente um contraponto, mas esse não chega a ser um problema. Não, não é. É zero problema. É tipo, você foca mesmo no menino se descobrindo, e ele indo pesquisar sobre isso, e aí ele colocando, tipo, as pesquisas deles no Google, e aí ele se descobre bissexual, o que também é uma coisa meio que nova, porque você nunca. Qual personagem bissexual que você já viu, tipo, com relevância? É muito difícil. Uhum. Então, tipo, aí ele vai lá e ele não entende ainda o que é isso. Então ele vai. E aí a mãe dele coloca Piratas do Caribe pra assistir. Aí ele vai olhar e ele olha a atriz e fica, nossa, mas ela é muito gata. Aí vem o ator, ele, nossa, mas ele também. Aí ele fica, tipo, mas o que tá acontecendo comigo? Tá estranho, tipo. Aí até ele se entender também. Aí mostra meio que isso, assim, sabe? Tipo, a Hum. descoberta dele. E aí ele gostando do menino. Só que aí é aquela coisa, né? Os dois super adolescentes novinhos. E aí, tipo, meu, chegar perto já era uma coisa meio que parecia que ele tava fazendo alguma coisa errada e tal. Então, tipo, aí o menino, o outro tinha já sofrido bullying na escola. Vinícius, você me convenceu já. Eu vou assistir quando eu chegar Assistam. em casa. É maravilhoso, é maravilhoso. Vou assistir. Não, e é engraçado porque eu gosto de filme adolescente, assim. De filmes, séries, etc. Tá, eu tô assistindo. Regina George, podem falar mal da Regina George. Eu vou assistir Regina George, ela é maravilhosa, eu vou tatuar a Regina George. Ah, eu gosto também, só que o, assim, antigamente eu gostava de todo besterolzinho. Besterolzinho que eu Sim. tô falando assim é tipo Britney Spears Crossroads.
não É o filme besterol das tipo. Spice Girls. Exato. Tudo isso que empurravam pra mim naquela época, eu consumia tudo. Eu tinha coleção de todos os filmes das Gêmeas Olsen, gravado assim, quando passava alguma coisa, fazia alguma cópia, então assim, uma fita de VHS tinha uns 3 filmes delas. Sim. Então assim, tudo eu pegava. Hoje em dia eu ainda gosto, mas eu não consigo assistir assim essa a mesma bobagemzinha, né? Porque os filmes da Gêmeas Olsen, tipo, eles são clássicos, mas eu gosto deles Ah, pela memória afetiva. tem essa, Não é é. um filmão, não é um filmão, mas era incrível por É Operação Cupido? Operação Cupido é com a Lindsay. Ai, era muito maravilhoso. Tipo, mas isso porque eu assistia quando criança. Agora, se eu colocar pra minha filhada assistir, ela vai fazer, nossa, sério, vamos assistir outra coisa. Ah, não. Põe o A sua filha DPA tem aí. quantos anos? 13. É. Ela 13. não vai, ela não vai. Talvez 8, talvez ainda É. gostasse, alguma coisa assim. Ah, mas Cara, mas ó, tenta, meu ex tenta. tem Coloca 25. no pique de Nova York pra ela. É, Porque no pique de Nova York talvez ela goste. meu ex, hoje deve ter 27, sei lá, por aí. 27, 28 anos. Ele nunca tinha assistido Meninas Malvadas na vida dele. Nunca. Nunca. Mas isso Ele faz falava quanto assim, tempo? Ah, não, se você contou 2 anos. Né? é. E eu ficava assim, não, para, você não viveu. Uma pessoa que não assistiu Meninas Malvadas, que não assistiu As Branquelas, não viveu. É Tem que- É porque assim, não é nem só sobre idade, não é nem só sobre isso, não é nem só sobre o filme. O filme nem é tão antigo assim pra uma pessoa de 20, considerando uma pessoa de 25 anos. Não é tão antigo, não é tão Sim. velho assim. Mas assim, você pede muito até referência de cultura pop mesmo. Tipo, você não Total. vai entender o clipe da Ariana Grande, você não vai entender o clipe de Funk Você não vai Next. entender quando eu estiver usando rosa às quartas. É, você não vai entender. Tipo, você. Hoje no Twitter deu um pouco de parada, mas, tipo, Era muito assim o contexto do 3 de outubro? 3 de outubro. O 3 de outubro, assim, tem muita coisa, assim, que envolve Meninas Malvadas, assim, na cultura pop. Não estamos falando só da Regina George e tudo mais, mas, assim, foi escrito ou dirigido pela Tina Fey? Não, nossa. A Tina Fey tá ali, né? É. A Tina Fey tá ali, então, tipo, a gata, ela dá o nome no que ela vai fazer. Sim. Então, tipo, Meninas Malvadas não é só a Regina George, ainda que ela seja Grande um ícone parte. também, né? Não, e assim, querendo ou não, hoje, qualquer menina da minha filhada mesmo, a gente tá conversando, ela vai falar sobre alguém que é, tipo, a bitch da escola, assim. Aquela menina que, meu, briga com todo mundo. A sua Regina George, todo mundo tem uma Regina George. E se a pessoa não entende quem é a Regina George, não pode ser minha amiga. Não dá. Já começa aí, entendeu? Não, então, assim, realmente, eu entendo a sua frustração Não, eu dele fico nunca frustrado. ter É a assistido. mesma coisa quando eu viro, Mas você tipo, colocou ele pra a assistir? coloquei, óbvio. E Falei, daí? não, a gente não vai continuar uma relação sem você saber quem é esse povo aqui. E aí, ele gostou? Ele achou legal. Não foi muito. A gente terminou. Foi logo depois, mas não foi por conta disso. Mas assim, a minha filhada mesmo, pra mim, quando eu era mais novo, Disney era minha vida. Tipo, Rei Leão era o filme que até hoje eu vou chorar se eu estiver assistindo. Ela não tem paciência pra assistir. O desenho 2D, né? É, Aquele clássico é. lá de trás, né? Sim. E eu, quando mais novo, assistia a Cinderela, que era dos anos 40, tipo. E ela não tem paciência pra assistir. Mas será que é porque não veio sei lá, desde que ela era criancinha? Cara, eu acho Ela que é uma provavelmente, geração. Eu acho que acho que. provavelmente com 13, é? É, Acho que o filme da vida dela deve ser o Frozen. deve ser. Deve ser. Então daí ela já acostumou com uma outra animação, porque, por exemplo, assim, eu tô tentando puxar esse modelo, porque assim, eu amava os 2Ds e tudo mais, mas naquela época, se tipo a minha mãe ou meu pai quisesse colocar desenho preto e branco, Não ia rolar. não ia rolar. E assim, pra eles era icônico, né? Pra eles era uma outra coisa. Então, assim, pegando a mudança de tecnologia, talvez ela enxergue o A gente desenho. virou o desenho preto e branco. Eu tô triste demais. A gente virou Mazarop. Ai, Eu meu nunca assisti o filme do Deus do céu, Mazarop, eu mas eu também não. só lembro da minha avó falando, coloca aí o filme do Mazarop. É. E daí era o Charlie Chaplin. Mas sabe que eu vejo umas coisas do tipo, você assistiu Sex and the City? Não. Cara, eu amava e eu assisti o novo Eu também. assisti os filmes, olha só que doido. Mas os filmes são bons também. É que assim, dá pra assistir o filme sem saber. Também é aquilo. Quem não conhece a Sarah Jessica Parker, Sim. mesmo nunca tendo assistido, é aquela coisa. Regina George também, a pessoa tem que saber, mesmo nunca tendo assistido. E ela gostava muito de deitar na cama e colocar filmes em preto e branco. E eu falava assim, como ela consegue? Porque eu não consigo.
Eu não consigo. E acho que talvez seja isso. A gente virou o filme preto e branco. Que É, triste. tipo, eu acho que deve ser algum sentimento parecido com esse que a sua afilhada deve ter. Tipo, Deve. nossa, mas esse desenho é muito antigo. Tipo, olha a qualidade, olha o Olha, nível da Dumbo ainda é animação. quadrado, É, sabe? olha Tipo, o nível da animação. Tipo, eu mesmo não gostava, amava Pica-Pau, mas eu não gostava do Pica-Pau. antigo, aquele que É, parecia meio mal, assim, esticado. era, eu não gostava quando passava Ai, aquele. não. Ainda que fosse próximo. Agora, assim, ia pro preto e branco, eu, tipo, não conseguia. É. Mas talvez seja exatamente essa relação que ela deve ter com o seu Rei Leão. Você quer me julgar de uma maneira muito forte? Ah, Eu nunca assisti um capítulo de Chaves, nem de Chapolin. como você conseguiu? Não, peraí. Nunca. Não tinha SBT na sua casa? Tinha, mas eu, sei lá, não assisti. Gente, é porque assim, é muito difícil, porque. Mas sabe o que eu acho? Aí eu tenho Gente, era uma coisa que passava todo dia. Mas eu estudei à tarde, até a 8ª série. Mas Chaves já reprisou em todos os horários. É, eu nunca assisti, nunca. Agora eu vou Nossa, receber hate, né? Agora de essa verdade. daí foi uma que eu não tava esperando. Mas é igual o Castelo rá tim É. Eu amava Castelo rá tim só que se eu vou tentar ver hoje, eu não aguento 5 minutos. Não, também não. Ah, eu aguento, eu assisti uns 3 porque tem tudo no YouTube. Você procura lá, tem um canal que ele colocou todos os episódios. Todos. Acho que é a parte lúdica, né? Tipo, assim, eu tenho um apego com algumas coisas, mas com outras já nem tanto. É, Então, assim, se eu colocar Castelo rá tim eu só vou achar chato hoje. Apesar de eu ter amado quando eu era é. criança, tipo, era aquela coisa, tudo muito acontecendo. Sabe o que eu Hoje em dia eu só assisti? consigo Eu achar. vou mais longe agora. Você lembra dos contos de fada que tinham na cultura? Nossa, eu acho que não. Mas eu Cara, lembro que muita coisa tinha na cultura, mas eu não. eu vou te mandar esse vídeo e você vai Hum. assistir, só pra você ver que, graças a Deus, o mundo evoluiu. Eu fui assistir o. Qual que é aquele que o lobo mal come a menina? Chapeuzinho Vermelho. Eu tava achando que ele ia falar de alguma. E aí eu fui assistir isso e eu fiquei chocado com as falas, porque é, tipo, muito preconceituoso. É uma coisa absurda. Eu fico, tipo, como que eu assistia isso? E eu amava, assim, tipo, amava. E eu chamei meu irmão pra assistir. Eu falei assim, senta aqui e assiste 5 segundos. Era horrível, tipo, num nível absurdo. Mas eu acho que na época a gente nem prestava muita atenção no diálogo, a gente prestava mais na história, no contexto em si, tipo, do Porque lobo meio que a gente mal. já sabia, né, o que ia É, acontecer, e a gente queria ver que o lobo mal comeu a vovozinha, e é, aí saía pedras de dentro dele. é. E Tipo, se fosse assim, meio lúdicozinho, por mais que fosse assustador, a gente nem ligava. Agora, assim, se fosse muito visual, né, acho que era mais, o apego era mais nem com a conversa, com a história e tudo mais, era mais com uma forma que era diagramado. porque as falas é melhor assistir mudo. Meu Deus. Tem essa. Você viu que vai ter um especial da Xuxa no final do ano? Não. Tá vendendo. Eu não entendi ainda o que que é, mas eu acho que vai ser uma exposição pra mostrar as coisas originais da Xuxa. A Ah, nave, o microfone, as fantasias, vai tudo. Acho que meio que aconteceu com o Castelo no rá Miss? no passado, no No Mi. Miss? Não sei ainda o lugar, sabia? É Mas eu que sei que já, tipo, meio que vendeu tudo. Foi loucura, assim. Não, então já tá certo que vai ter, né? Vai, Achava que vai. tava sendo assim, alguma proposta e tudo mais. Não, eles estão vendendo lá no lugar. Se você entrar, você consegue comprar o microfone. Uma Igual que ela usava. réplicazinha, né? É. Então, tipo, cinzinha com a carinha e os cabelinhos. Tipo, Acho que existe. deve ser tipo da Rita Lee, né? Tipo assim, pra você Eu ficar queria muito ter ido no da Rita Lee. da Rita Lee, da Bjork. Por isso que eu acho que deve ser no Miss, né? É. O Castelo rá tim foi no Miss? Começou no MIS. Depois, agora Aí depois é, ganhou vida própria, né? é. Eu trabalhei lá com o patrocínio também. Eu não fui, Eu, acredita? eu De fui todos esses da anos eu nunca fui. Faber-Castell. Trabalhei na Faber-Castell. O que também é muito lógico, né? A gente tá falando de coisas antigas. Ah, Trabalhei na Faber-Castell. E a gente patrocinava o Castelo rá tim aqui no MIS. E aí foi muito legal, porque eu fui, tipo, na abertura, que teve os atores, tipo, da época, que vieram aqui. Dr. Vitor tava lá, que hoje em dia já não existe mais. Foi, coitadinho. Mas, tipo, foi maravilhoso. Eu amei. eu não tava sabendo desse da Xuxa, vou dar uma olhada depois. Mas você já vendeu tudo? Ah, quando vende tudo, abre mais datas Abre, depois. abre. É que agora abriu, tipo, uma data, sei lá, 27 de novembro, sabe? Alguma coisa assim. Hum. Chutei uma data, mas eu acho que eu acertei, tá? 27 de novembro, por aí. Então, tipo, se vendeu uma, vai vender mais. Acho que agora é Você só não pra vai ver. montar uma exposição pra um dia?
Sabe o que eu acho? Que o povo faz isso pra ver se vai ter público. Tipo, vamos ver, Testar, se né? vender tudo, porque vai rolar. E aí, Não testar, tipo, anunciar logo 2 meses, aí daí o pessoal fica, depois eu vou. é, Anuncia de pouquinho em pouquinho que vai vendendo aquilo, depois sim. vai a lag toda. É. E ditava minha vida. Chegava do colégio, sentava no sofá, assistia, não fazia mais nada, além disso. Sentava, assistia Castelo Rá-Tim-Bum, aí começava a minha vida. E nunca assistiu Chaves. E nunca assisti E o Chaves. Castelo Rá-Tim-Bum era à noite? Começava às 5h30, eu acho. 5h30, 6 horas na cultura. Eu lembro que eu assistia também. É que eu estudava de manhã. Então daí quando eu chegava meio-dia, 11 horas, Que era meio-dia. mais ou menos o horário que tava Então passando. daí, não, aí eu assistia o Chaves e tudo Tipo, mais. eu lembro que eu gostava de assistir Pokémon e Digimon que passava na hora do almoço. Também. E aí, pra eu ir pra escola, era meio que tipo, se eu assistisse até o final, eu ia chegar atrasado na escola. Então, tipo, muitos dias eu chegava atrasado na escola porque, mano, eu quero assistir até o final. É Pokémon, tá ligado? Eu tipo, vou assistir isso. Pô. Eu lembro que uma época passou pra tarde. Aí daí Passou. você perdeu. Perdi, né? Aí daí você não assistiu mais. Mas fui no cinema assistir os filmes. Também comprava as revistas, a Pokémon Club. Nossa, eu sabia o nome de tudo, hoje em dia não sei mais nada. Às vezes eu vejo a galera do meu Também lado não. falando, não, porque aquele Pokémon nome tal que fazia não sei o que. Eu falei, gente, como que você sabe? Como você lembra? Eu E é não. doido, né? Que ainda, assim, às vezes eu perco assim, a noção, mas é algo que está sendo feito até hoje. É. Então, assim, a história continua sendo contada e tudo mais. Então, fico assim, nossa, mas pra mim ainda era o Pikachu e o Ash. Pra mim era isso. O O Pikachu que Pikachu virava o Ash. Raichu depois. Tem uns cartões aí de Pokémon que vale 2,5 milhões de dólares, não sei o quê. Olha. Tá sabendo, não? NFT de Pokémon? Não, cartão. Sabe aqueles cartãozinhos, sim, que vinha, tipo, o mais caro que existe é do Logan Paul, ele comprou. Acho que ele pagou, acho que 3 milhões ou 4 milhões de dólares, alguma coisa assim. Tipo um. É um card com o desenho do Charizard e aí todas as habilidades dele embaixo. E eles são pacotes como se fosse figurinha, assim. E aí, tipo, ele abre o pacote e tem lá, Tipo um Super Trunfo. tipo um super trunfo, exatamente. Você jogava E Super é, Trunfo? Não. Acredita que eu venho aprender a jogar Uno agora no final do ano? Sério? Eu Uno. tava louco pra comprar um Uno. Outro dia eu fui comprar R$ 30 e desisti. R$ 30 um Uno? Deve custar R$ 2 pra fazer aquilo ali. É caro, Nossa, achei muito caro. eu não sabia, assim, eu não tinha noção. Eu sempre ouvia falar de Uno, mas eu nunca tinha Aí jogado. Vim esses aprender dias a agora no gente final tava do ano. andando, tipo, no centro, sei lá, e tava R$ 8, né? é. Aí eu falei, R$ 8 vai, R$ 30 um negocinho de papel, gente, pelo amor de Deus. Mas quanto é um Que baralho? achar? Não sei. Eu não gosto muito de baralho, sabia? Eu também. Mas baralho ainda tem alguns que são meio plástico, né? Esses de papelzinho assim, deve ser barato, né, gente? Mas hoje eu. Eu Hoje, querendo colocar preço no negócio dos outros, né? hoje eu vi no Twitter a vida falando que tava na praia e só viu o ambulante gritando: 200, 200. Aí daí ele tava vendendo 2 espetinhos de queijo por R$ 200. Aí daí ela só conseguiu rir, né? Porque parece que ela olhou pra ele. Isso tudo no tweet, né? Ela falando. Ele só riu. Um olhou pro outro e começou a Chocado. rir. Sabe o que eu mais amo? E todos os dias que eu ando, eu fico assim. Ela é maravilhosa. A mulher que fala inglês no metrô e no trem. Ela fala: Next station, please, left to the right side. Sei lá, A alguma coisa. voz do metrô. É Sim. muito maravilhoso. Porque aí fica assim: Trianomasp Station. Tipo, não faz sentido, sabe? Tipo, Rio Grande da Serra Station. É muito maravilhoso. Que mistura as coisas, tipo, Prefeito Saladino Station. Tipo, é muito perfeito. Tipo, eu amo. Gente, agora é melhor a gente parar, né? Porque senão vai até amanhã. E aí a gente vai ter 3 episódios com isso aqui de uma vez só. Olha, sempre que quiser chamar, Vamos. vamos aí. Pode ter Vamos. parte 2, 3. Vamos fazer quadro todos os meses com Anderson no Papo Leve. Eu topo. Só chamar, fazer aí o convite, adorei. Gente, vou deixar aqui embaixo para quem ainda não conhece. O canal dele é sensacional. Dá para maratonar e ficar lá ó, horas. Dá para ficar? Fiquei. Esses dias eu fiquei. Eu assisti o do Coachella. Eu assisti uns 4, 5 vídeos direto. Os seus vídeos que você fala sobre as músicas antigas e sobre a música que a galera meio que monta em cima de músicas antigas. Vi sobre Billie Eilish.
Cara, dá pra ver. Entra lá que você vai. Vem na minha que você vai gostar. Você Eu viu? não consigo me assistir depois que eu publico, mas eu fico muito Eu feliz ia que te as pessoas perguntar isso. assistam depois que eu publico. Mas é que você se edita, né? Então, assim, meio que você já assistiu. Por que você vai se Fico editando? fico cansado, não Mas consigo olhar. você fica. Ai, não aguento mais minha voz. Claro, Eu fico assim também. claro. Tipo, eu acho que tá péssimo, mas é porque eu já ouvi aquele trecho de 5 segundos umas 10 vezes. Então, ai, meu Deus, coisa chata. Como é que alguém assiste isso? Eu editando, ai, que ódio. No começo eu ficava assim, nossa, eu odeio minha voz, odeio minha voz, odeio minha voz. Hoje em dia eu falo, até que tá bom, não tá ruim não. É, Continue. mais ou menos isso. O problema é quando o vídeo demora muito pra editar, que você tem que ficar se escutando. Tipo, imagina 10 horas, você já gravou. E assim, é a mesma ideia que você fica repetindo e tudo mais. Você já teve a ideia, você já escreveu o roteiro, você já gravou. Não, e Você tem tem que ficar outra. naquele looping. E você é sozinho no seu canal, nos Uhum. seus vídeos. Aqui ainda tem eu, tem você, tem o Tito que de vez em quando fala. Então, tipo, o negócio vai mais normal. Não ficou ouvindo minha voz durante, sei lá, 2 horas. Vai Uhum. mais de boas. Gente, é isso. E ó, a gente tem a meta de bater 1000 em um mês. E eu tenho certeza que vocês são capazes disso, né? Fala aí, Com Tito. certeza. Estamos quase Tito, lá. Tito, você tem que falar mais, sabia? As pessoas gostam de você. Mas esse é o problema. É. Né? Quanto menos a pessoa fica na vontade, ela fica assim, se eu começar a falar demais, aí A vai gente ficar ruim, abriu a estratégia pra ele hoje aqui, né? Falando, Exato. entendeu? entendi. Tá certo. Nesse sentido. Tito é gato, tá solteiro. Depois a gente manda o currículo aqui que a gente. O filtro sou eu. E é isso, gente. Obrigado, obrigado. Você foi Querido, ótimo. Eu que adorei. Foi maravilhoso. E é real, vai ter outras vezes. Porque o negócio foi bom mesmo. E a gente começou a falar e não para mais. O negócio é assim que funciona. Eu quero muito agradecer a Multicase, que acreditou aqui no projeto e que tá com a gente desde o começo, e que se não fosse por eles, isso daqui não estaria acontecendo. Então, a gente está gravando aqui no escritório deles, como toda semana. Então, deem uma olhada aí, o arroba deles deve estar passando na tela. Tenho certeza que vocês vão amar. E queria agradecer a todo mundo que está aqui até agora, porque a gente falou durante o quê? 2 horas. Então, né? Para você, guerreiro, que chegou até aqui, escreva aqui embaixo. Eu sou um guerreiro. Se tiver alguém que escreveu isso, eu vou ficar muito feliz. Vou eu mesmo me escrever Vai lá. ter, porque sim, vai vai que, ter. né? Podcast o pessoal gosta, eles escutam, É, eles deixam ali, tipo, pra fazer alguma coisa, então, tipo, o pessoal fica. isso é verdade. Se você escutar, é distribuído no stream também, né? Sim, também. Então, se você estiver escutando no stream, daí você vai lá no YouTube e deixar esse comentário. Isso mesmo. Ó, tá vendo? Vivendo aprendendo. Trouxe aqui uma pessoa que tá há anos fazendo isso. Obrigado por me ensinar. Gente, beijo. Anderson, beijo também. Beijo, Brigadão. querido. Foi Beijo a todo mundo, maravilhoso. adorei. Tchau, tchau.